Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damacy, capítulo 101. Então, qual é o plano para treinamento de queda? Velf pergunta enquanto ele e Yang caminham até a borda do acampamento no Planalto. A família de Locke estava se estabelecendo na zona segura. Eles tinham chegado ontem. Lembra daquele pequeno lago em que estávamos nadando ontem? Sim, por quê? Velf não tinha ideia do que estava planejando. Mire nisso. A confusão de Velf se transforma em pânico quando Yang de repente o joga com toda a sua força, arqueando-se em direção à superfície do lago enquanto ele dispara quase 100 metros no ar. Hahaha. Tudo bem, isso foi engraçado. Mas por que você o jogou no chão? Suba aqui, pergunta enquanto caminha até Yang com o machado grande de Garrett em seu ombro para ser afiado. Esse é o treinamento dele. Ele já fez isso uma vez, diminuindo a velocidade da queda para não se espatifar quando pulamos da grande cachoeira para o andar 27. Isso deve ser um trabalho leve para ele. Você é louco, você sabe disso? Ela lhe lança um olhar perplexo diante de seu desrespeito casual pela segurança. É por isso que consigo resultados, mas relaxe, o amante de Hefesto vai ficar bem. Ele é mais forte do que imagina. Só para ter certeza, preciso ir trabalhar. Ela vê Tali se aproximando dele segurando a espada larga de adamantite em uma mão e sua lança na outra, e parece que seu treinamento está começando. Boa sorte. 2 horas depois, de pé na superfície do lago, Yang e Tali estão presos em um duelo emocionante. Pelo menos é assim que Yang descreveria. Ele tinha cortes por todo o corpo e a água abaixo dele estava sendo tingida de vermelho lentamente enquanto o sangue pingava de seu corpo na água. Vestindo apenas seus shorts, qualquer um que se importasse podia ver todos os cortes em seu torso e até mesmo em suas pernas. Tali tinha um sorriso casual no rosto, uma lança sobre os ombros, pois ela quase conseguia ver o cérebro dele tentando encontrar uma abertura enquanto ele toma um momento para recuperar o fôlego. Vestindo apenas um sutiã esportivo e shorts com um pouco de lã de salamandra em volta da cintura, seu corpo musculoso à vista. No meio da água, um pilar atinge 60 metros de altura em direção ao teto da zona segura, e pequenas chamas vermelhas tremeluzem no topo. Você está se bronzeando? As palavras de Yang pegaram Tali desprevenida por um momento. Olhando para seu braço, sua pele pálida estava ficando um pouco mais escura. A maquiagem dura pouco, bem mais como pele tingida. Ela dá de ombros casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então você anda por aí com o rosto branco? Ele arqueou uma sobrancelha, sem saber por que ela mudou a cor da pele. Pele clara e cabelo roxo. Você já viu alguém como eu antes? Ela perguntou com naturalidade. Não, as pessoas não gostam da sua aparência normal? Havia um tom de hesitação em sua voz. Olha, eu realmente não vou julgar, eu já passei por M. Não é tão profundo. Ela o interrompe imediatamente. Sou morena com cabelos castanhos. Não há nada de errado nisso. Mas eu me destacaria como um polegar machucado onde minha missão foi há alguns meses, pele e cabelo tingidos, me cortando durante viagens longas para formar cicatrizes, arrancando dentes e depois fazendo-os crescer novamente com magia após uma missão, é apenas outra maneira de manter minha identidade escondida em certos lugares. Ela termina com um olhar entediado, os olhos dele estavam arregalados, pois ele não conseguia entender exatamente que tipo de coisas ela faz para justificar isso. Isso é loucura, você sabe disso, certo? Sua voz estava cheia de descrença. Diz o cara que ateia fogo em si mesmo e depois soca monstros? Ela lhe dá um pequeno sorriso antes de avançar com sua lança. Chega de descanso. De pé no topo do pilar que se ergue da água, Velf segura sua espada para frente. Uma pequena onda de fogo flui para fora antes de se comprimir cada vez menor. Tornando-se como a de um maçarico, ele desce do pilar. Vamos! Ele grita enquanto aponta sua arma para baixo. Uma chama de 3 metros é disparada, menor e mais concentrada do que seus ataques habituais, não destinada ao ataque, mas à mobilidade. Sua velocidade de queda diminui rapidamente, mas não para. Merda! É tudo que ele grita antes de ouvir um grande barulho de água caindo na superfície do lago, a algumas dezenas de metros do treinamento de Yang e Tali. Enquanto ele nada até a superfície, ele olha e vê Yang e Tali parados na superfície rindo dele. Vocês sabem o que fazer, voltem lá para cima, diz Yang enquanto eles retomam o treinamento de combate. Com um pequeno grunhido, Velf coloca a espada nas costas e nada até o pilar, cravando os dedos na estrutura rochosa e começando a escalar até o topo mais uma vez. Quase me arrependi de ter pedido treinamento de fogo. O ruivo murmura enquanto começa a longa escalada de volta ao topo. Enquanto Tali mantinha Yang alerta com facadas e cortes, ela notou algo no limite de sua visão. Sendo mais experiente e calma, naturalmente, ela percebeu antes de Yang. Então ela começa a falar enquanto o treinamento continua. O que houve com a loira? O que? Pergunta Yang enquanto erra um grande golpe com sua espada larga. A princesa está te observando. Ela acena em direção à praia. Olhando para a Ais parada na margem do lago, Yang solta um suspiro profundo enquanto retoma o treinamento. Ignore-a. Então você sabe por que ela está aqui? Assim que ela teve uma chance, ela me chamou para uma briga. Ela é persistente, ele quase geme. O que com medo da princesa? Tali provoca enquanto desvia de um dos golpes de espada dele. Você se lembra do que aconteceu da última vez que lutei com uma pessoa? Sim, mas se a luta for longe demais, você acha que deixaríamos isso acontecer com algum de vocês? Não há nada de errado com um duelo entre aventureiros, não precisa ser um banho de sangue, ela o informa. Parece que você quer que eu aceite. Sim, você precisa de experiência em uma luta real contra pessoas. Eu não posso fazer isso porque se você estalar eu morro, mas se você estalar contra ela, Fi fará com que sua equipe me pare e ninguém morra. Isso na verdade faz sentido. Exatamente, então pense bem. Prefiro não lutar contra nossos aliados, então acho que estou bem apenas com nosso treinamento.
Mais tarde naquela noite, câmara de oração de Ouranos. Ouranos, presumo que você tenha um bom motivo para eu estar aqui. O dragão está voltando, talvez? Freya pergunta enquanto entra na sala mal iluminada. As 4 tochas nos cantos da plataforma elevada de Ouranos, que sustenta seu trono, são a única luz. Nada tão grandioso, Freya, pelo menos ainda não, diz o velho deus, convidando seu convidado a fazer perguntas. Ainda não, então qual é esse problema crescente? O monstro cresceu não, acredito que o termo correto seja evoluiu. Lidar com irregulares é problema de Ganesha. Mesmo que os filhos de Loki estejam fora, não há necessidade de me chamar para isso, Ouranos. Freya diz rapidamente enquanto se vira para sair da sala. Vendo que ela estava perdendo o interesse, Ouranos vai direto ao ponto. Está resistindo às minhas orações. Ela para de andar imediatamente. Dando-lhe um olhar duvidoso, Freya caminha até o pé da escada que leva ao seu trono. Se ele está resistindo a você, isso significa que seu armistício com a masmorra acabou? Podemos esperar que a masmorra se abra novamente e ataque com toda a sua força? Não, meu acordo é verdadeiro, mas minha vontade não é tão eficaz contra certos monstros. De acordo com as novas informações que temos, esses monstros são supostamente o auge de seus ambientes. Isso não deveria importar. A masmorra foi retirada da tradição do velho mundo para criar monstros, mas eles são apenas isso. Monstros, a natureza não importa. Freya ressalta. Parece que algo completamente novo surgiu com esses monstros, uma nova variável que os faz se destacarem dos outros. Eu estava esperando alguns deles aparecerem nos andares explorados, e parece que um finalmente apareceu, mas vou deixar esse para a família Locke, pois ele apareceu no andar 51, há outros mais profundos, na região da fronteira da masmorra. Um grupo de monstros, da mesma espécie? Não, a informação que tínhamos era obviamente fragmentada, era quase impossível dizer, mas após estudo cuidadoso, algumas foram retidas. Todos esses monstros foram compilados em uma sessão. Eles estavam obviamente em uma classe própria. Enviei uma mensagem para solicitar mais informações. Pedido, então o anúncio era uma mentira. A guilda não era a origem das informações sobre os novos monstros, afinal. Após uma pausa tensa, não tivemos a sorte de ter alguém que estudou mitos e lendas dessas criaturas. O monstro que apareceu tinha um indício da energia que as criaturas mais fortes tinham, mas acredito que ele estava devorando outros monstros e ficou saturado com a energia estranha. Ele está se movendo em direção à superfície do andar 40 enquanto falamos, devorando tudo o que pode. Estou encarregando sua família de dar um fim a isso. Uma criatura saturada de energia estranha, evoluindo para outra coisa, e você quer que meus filhos lidem com isso, e que informação você pode me dar sobre esse animal? Tudo o que descobrimos até agora é que os monstros com essa estranha energia do dragão são chamados de dragões anciões em suas histórias. Dragões anciões? Como a grande missão. Freya estava um pouco hesitante em enviar seus filhos para enfrentar tal desafio. Não, é simplesmente um nome amplo para os monstros que ficam no topo, cheios de poder e podem mudar o ambiente ao redor deles. Infelizmente, teremos que esperar até mais tarde para obter mais informações. Assim que as tivermos, você será despachado. Eu acredito que esse monstro não é um dragão ancião natural, pelo menos. No entanto, isso levanta a questão de como ele reuniu essa energia. Entendo. Freya levou a mão ao rosto enquanto pensava exatamente no que estava acontecendo. E qual é o nome dessa criatura? Pela descrição relatada por Ganesha, a documentação afirma que é o Viver Violento ou Devorador do Mundo, mas o nome é simplesmente Devilho. Pelo menos é assim que começa. Vou precisar do arquivo completo se quiser enviar meus preciosos filhos para a batalha com esse animal, Freya diz em um tom áspero, sem ceder, uma exigência sensata. É claro que enviarei mais informações a você assim que as recebermos. Claro, deixe esse assunto comigo, tenho certeza de que Ottar estava ficando entediado superficialmente de qualquer maneira. Obrigada por não me incomodar com as pequenas coisas, Ouranos. Freya diz enquanto começa a sair da sala. Alguém que estudou monstros. Não, estudou a vida, você realmente não tem sutileza, Freya pensa consigo mesma enquanto caminha pela guilda com Ottar atrás dela. Deixe todos prontos para uma missão amanhã, Ottar, parece que Ouranos precisa de seus músculos. Enquanto você lida com isso, farei uma pequena visita a Hefesto. Minha senhora, eu preferiria que você não entrasse no território de outras famílias enquanto nossas forças estiverem fora. O homem implora. Oh, por favor, Ottar, Hefesto não vai me machucar, somos uma família. Capítulo 102. Toque, toque, toque. Hefesto geme enquanto ela se remexe sob seus finos lençóis de seda. Toque, toque, toque. Mais uma vez, as batidas na porta do apartamento dela. Droga que pé. Ela estende a mão por baixo das cobertas e procura seu tapa-olho, puxando-o para baixo das cobertas. E momentos depois ela emerge com ele e vê o luar entrando em seu apartamento. Quem diabos está aqui, Ela olha para o relógio na parede, 3 da manhã. Acendendo as luzes, ela estremece quando seu grande quarto se ilumina. Muito modesto comparado ao que uma deusa de seu status deveria estar vivendo, mas ela é uma mulher simples e uma ferreira inflexível. Investir dinheiro em matérias-primas para alimentar seu amor pela criação é sempre preferível a construir mansões. Paredes azul escuras e móveis e acabamentos ornamentados mostram seu status enquanto mantém as coisas práticas, seguindo pelo corredor dos quartos. Ela chega à sala de estar e segue para a entrada. Olhando para si mesma, seus pés ainda descalços, um pouco frios. Seu pijama longo, do mesmo vermelho que seu cabelo com o logotipo da família na frente. Se isso não é uma emergência, suas palavras param quando ela abre a porta e fica cara a cara com a última pessoa que ela quer ver agora. Por que você está aqui? Como você está aqui?
Sua voz estava a um fio de raiva enquanto ela olhava para Freya. Você deveria dizer, por favor, entre antes de começarmos a conversar, diz Freya com uma carranca falsa. Você não trouxe seus cachorros? Pergunta Hefesto. Não os chame assim, e não, eu vim sozinho. Então o que você quer? Você sabe que eu não gosto de visitas como essa, e você encantou meus guardas? Hefesto pergunta enquanto ela se vira, caminhando em direção ao sofá com Freya um passo atrás dela. Por que tanta hostilidade? Acho que não fiz nada para merecer isso, diz Freya enquanto tira seu manto com capuz, revelando calças brancas que chegam até suas coxas e uma blusa branca abaixo, sentada ao lado de Hefesto. Você fez Yang, ressalta Hefesto. Foi mútuo e você sabe disso. Você encantou meus guardas. Pedi que me acompanhassem até aqui e eles fizeram isso. Nada mais. Freya levanta as mãos defensivamente. Hefesto se inclina um pouco para trás, observando atentamente as roupas de seus convidados. Você está vestindo roupas normais? Por que tão surpresa? A voz de Freya era quase como se ela estivesse insultada. Você sabe por quê? Seu charme idiota e seu rosto bonito não funcionam. Então agora você tem que desenvolver uma personalidade. Você veio me pedir para fazer uma para você. Nem no céu eu posso fazer você interessante. Você deveria ser legal com suas irmãzinhas. Você trata Loki assim? Freya não conseguiu esconder o sorriso em seu rosto enquanto falava. Loki não fez o que você fez. Não vou me desculpar se é isso que você quer. Então por que você está aqui me acordando às 3 da manhã? Hefesto não gosta de ser acordado. Yang Shen é a fonte das novas informações sobre os monstros? Freya pergunta sem aviso. Hefesto congela por um momento enquanto seus olhos se arregalam. Toda a evidência que Freya precisa. Entendo. Não se preocupe, não vou contar a ninguém. Nem mesmo Octar sabe exatamente por que estou aqui, diz Freya enquanto se recosta e relaxa no sofá macio. Bem, você sempre cumpre sua palavra. É a única coisa boa em você, admite Hefesto. Você sempre fica tão irritado quando alguém te acorda. E não é como se outra pessoa pudesse ter percebido isso, mesmo com todas as pistas que eu tinha. Então como você descobriu? Quando estávamos nas nuvens, ele falava sobre animais e monstros como se estivesse apaixonado por eles. Era fofo o quanto ele se importava. Um pequeno sorriso se forma no rosto de Freya quando ela se lembra daquela noite. Saindo de suas memórias, Freya olha para Hefesto e vê a mulher olhando para ela com uma pequena carranca. No momento em que seus olhos se encontram, ela desvia o olhar, envergonhada, com ciúmes. Espera, você? Eu o roubei de você? Freya estava genuinamente apologética quando perguntou. Não, o que não só? Não é nada. Você é ruim em mentir e eu sou bom em detectar mentiras. Quer tentar de novo? Suspiro, olhando para Freya, Hefesto franze a testa profundamente antes que ela fale. Porque você consegue tudo, pirralha mimada número 1 dos céus, e eu finalmente encontrei alguém de quem eu gosto, e que gosta de mim. Mas eu nem acho que posso dizer a ele. Hefesto teve que desviar o olhar. Freya é uma deusa do amor e alguém em quem ela realmente poderia confiar para não fofocar sobre ela, a pessoa perfeita para conversar, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Se não for Yang, o garoto Crozo? E por que você não pode ficar com ele? É por causa do seu olho? Ele não é só isso. Duvido que ele se importaria se realmente amasse vocês, Loki, Esha e eu nunca me importei. Mesmo se ele pudesse de alguma forma ignorar isso, ele está finalmente se tornando o seu melhor eu. Ele tem um propósito real agora que não sou só eu. Se fosse você simplesmente contaria a ele para que você pudesse ter seu felizes para sempre, mesmo que isso impedisse o progresso dele? Não, a resposta de Freya foi instantânea. Que pessoa faria isso? Se está se tornando perigoso, é claro que eu não deixaria que ele se machucasse, mas se você ama alguém, você deve apoiá-lo para que ele seja o melhor de si. Esse é nosso dever como amante deusa, por mais difícil e doloroso que seja. Um longo silêncio pontuou sua resposta. Virando-se para olhar para Hefesto por cima do ombro, a ruiva estava com a cabeça baixa olhando para o colo, pequenas lágrimas caindo em suas roupas. Caminhando silenciosamente até ela, Freya puxa Hefesto para um abraço reconfortante, acariciando gentilmente sua cabeça. Depois de uma quantidade exaustiva de lágrimas, Hefesto finalmente fala. Desde quando você sabe confortar as pessoas? Ela não fez nenhuma tentativa de se livrar do abraço de Freya. Como meu coração sempre era partido no céu, estupidamente achando que me amavam por mim e não pelo meu charme. Então minha irmã, irritantemente responsável, me segurava assim. E minha irmã pervertida ia matar o Deus para me fazer sentir melhor. Então uma eternidade disso e você simplesmente para de sentir, e Loki continua pregando peças em todo mundo no céu. Você pode realmente me culpar? Em 2 mundos, posso contar nos dedos as pessoas com quem realmente posso conversar que não estão desejando-me ou são cegamente devotadas. Deve ser uma droga ter todo mundo comendo na sua mão porque você é bonita. As palavras de Hefesto transbordavam sarcasmo. Isso faz com que cada interação seja falsa, é como um destino pior que a morte. E como um deus, eu não consigo nem morrer, por mais que eu tente. Você tentou? Hefesto se afastou para olhar para a irmã. O que você faria se todos que conhecesse só quisessem lhe agradar? Você não consegue nem ter um relacionamento normal ou qualquer tipo de desafio. Você poderia ter vindo falar comigo. Hefesto não sabia bem o que dizer a ela. Claro, venha falar com você sobre como ser bonita demais arruinou minha vida, depois de todas as coisas com as quais você teve que lidar como o único ser imperfeito. No céu, até eu sei que isso seria cruel. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Eles não conseguiam olhar um para o outro.
Eu nunca imaginei que todo mundo te amasse e pudesse ser tão ruim. Hefesto foi o primeiro a falar. Eu também não desejaria o que você passou. Entendo porque você foi um dos primeiros a descer. E se os mortais pudessem nos ver agora, eles saberiam o quão lamentáveis realmente somos, diz Hefesto, enquanto abre um pequeno sorriso. Sem o arcano, a única coisa surpreendente sobre nós é o quão egoístas e mesquinhos podemos ser. É por isso que prefiro os mortais, eles pelo menos não fingem ser perfeitos, exceto aqueles elfos chatos e enfadonhos, Hefesto retruca. Pensar que eles foram originalmente projetados para a guerra. Eles poderiam pelo menos ter tornado o mundo inferior mais interessante se seus projetos não tivessem sido deturpados no final. Ele mereceu, ele é um babaca. Vou fazer um chá. Hefesto rapidamente se levanta e caminha em direção à cozinha. Logo atrás da irmã, Freya faz seu pedido. Ainda coloco açúcar extra no meu chá, enquanto se senta em um dos bancos perto do balcão. Certo. Então o que diabos está acontecendo com você e minha última dor de cabeça? Eu meio que explode com ele, mas nem queria ver você. Ele é especial, ele me trata como uma pessoa normal. É estranho que eu goste disso? Considerando o que você viveu até agora, não posso dizer que te culpo, mas ele tem um objetivo em mente, Freya, então estou te dizendo agora. Isso não vai acabar bem para você. Hefesto lhe dá um olhar sério enquanto ela coloca a chaleira no fogo. Isso foi uma ameaça ou um aviso justo? Eu nunca vi ninguém tão focado em um objetivo quanto ele. E por que ele não pode me ter e qualquer que seja seu objetivo? Porque está em a vida real, e as pessoas precisam fazer escolhas difíceis às vezes. Estou apenas avisando agora, tudo bem, não vou te afastar dele. Estou egoisticamente torcendo por você honestamente, já que prefiro esse resultado. Não vou atrapalhar o caminho dele e vou apoiá-lo totalmente, mas ver você feliz seria uma mudança agradável. O amor pode superar qualquer coisa, você verá. Mas honestamente eu não achava que ele fosse um pesquisador tão prolífico para ser o recurso número 1 de monstros de Oraril. Ele tem mais alguma surpresa escondendo? Nada disso, pergunte a ele mesmo quando ele voltar. Hefesto passa uma xícara de chá para Freya. Ela sente o calor da xícara em suas mãos delicadas. Sua família está no 50º andar, a minha está descendo para lidar com aquele novo monstro. É muito chato ficar só esperando, não é? Então talvez encontre um hobby. Na verdade, eu tenho um hobby. Brincando de ser Sir. Freya pensa consigo mesma. E imagino que não seja da minha conta. Naturalmente, eu tenho minha vida e você tem a sua. Você tem alguma ideia de por que a masmorra espera um milênio antes de aumentar a dificuldade de repente? Freya pergunta enquanto toma um gole de seu chá. Meu palpite é que ele está cansado de ser reprimido e só quer jogar tudo o que pode em nós. Quando ele apareceu, ele puxou criaturas de histórias antigas deste mundo. Talvez a cada 1000 anos ele aumente o desafio contra os mortais. 1000 anos em um impasse deixariam qualquer um entediado, até mesmo ela. Tivemos sorte que meu novo amante estava no seu bolso esse tempo todo. Hefesto revira os olhos pela maneira como Freya se refere a Yang. Você não tem jeito. Quanto tempo vai demorar até seus cachorros encontrarem o Devilho? Você sabe o quão grandes esses andares ficam. Eles estão planejando emboscá-lo em uma das passagens mais obrigatórias da masmorra para que ele não os perca e chegue até Rivera no andar 18. Bom plano, seu mago branco pensou nisso? Allen, na verdade. Acho que ele é vice-capitão por um motivo, afinal. Faça-me um favor e certifique-se de que meus guardas não fiquem enfeitiçados quando você for embora, por favor, e apague as luzes, diz Hefesto enquanto ela termina seu chá. Teve um dia longo? Freya pergunta enquanto a ruiva começa a sair da cozinha. Não podemos ficar todos acordados até o amanhecer lendo o romance ruim da Freya, ela diz distraidamente enquanto volta para seu quarto. Não é um romance ruim, Freya murmura enquanto bebe o resto do seu chá. Capítulo 103. Sentado no topo do pilar de treinamento de Velf no lago. Yang e Velf têm os pés pendurados na borda com sua espada nas costas. Velf mastiga uma barra de ração enquanto se senta olhando para a zona segura. Yang deita-se de costas nuas com os pés sobre a borda, olhos fechados enquanto faz uma pausa em seu treinamento. Velf podia ver metade da força da expedição no acampamento. Todas as equipes de combate tinham partido ontem para completar as missões, deixando os membros menos experientes em combate para trás, com a trifecta para apoiá-los. Ele podia ver Talia entrando em sua tenda, terminando o treinamento do dia em que ela normalmente faria um treinamento solo após um curto intervalo. Você já pensou nos andares da fronteira? Ele pergunta a Yang antes de dar outra mordida na barra com sabor de chocolate. Sim, deve estar frio, exatamente a mesma coisa que vocês são menos resistentes, especialmente vocês. Vamos precisar de equipamentos de acampamento personalizados para ir até lá. Estamos acampando no chão frio? Por que não ir para um lugar mais quente, como a próxima zona segura, onde quer que seja? Considerando que o andar 37 é do tamanho de Oraril e eles só ficam maiores conforme descem. Imagino que o andar 59 tenha um diâmetro de 50 km no mínimo. Duvido que a guilda nos dará mapas de qualquer maneira, considerando que eles não querem que as pessoas vão tão longe, diz Yang enquanto se senta, juntando-se a Velf para olhar o acampamento. O que você quer dizer com eles não querem que a gente vá tão longe? A guilda quer que as pessoas vençam a masmorra, certo? Talvez seja mais como se eles não quisessem que você soubesse o que tem lá até que você prove que realmente quer ir e pode realmente fazer isso. Provavelmente teremos que ir lá antes que eles nos deem qualquer informação. Pense nisso em termos de matemática, a família Freya chegou ao nível 58 com o nível 7 liderando o ataque. Você realmente acha que Zeus e Hera que tinham pessoas de níveis 9, 8 e 7 não conseguiram passar do andar 59? Bem, Velf se sentiu um pouco idiota por não perceber antes o quão pouco isso significava. Mas por que eles não nos contaram? Porque aventureiros são estúpidos, olhe para eles e Yang acena para as pessoas andando pelo acampamento. Quantos deles você acha que realmente se importam em ir tão longe?
Quantos você acha que vieram para Orario para serem heróis? A maioria dos aventureiros que passam do nível 1 não vão muito além porque você pode obter dinheiro e fama suficientes nesses níveis para uma vida de conforto. Ninguém realmente se importará com o que está lá embaixo e eles ficarão longe de Orario se souberem o que a masmorra pode realmente lançar sobre eles. Faz sentido reter informações para parar o pânico? Farei um pedido pelas informações, mas de qualquer forma precisamos ser mais eficientes. Você realmente pensou muito sobre isso, hein? Isso não é nada típico de você. O quê? Yang não tinha certeza do que ele queria dizer com isso. Quer dizer, você só pensa muito nas coisas quando se trata de masmorras, você tende a não se importar com nada ou ninguém que não esteja relacionado a elas. Sim, bem, se você não consegue amá-los, seja indiferente a eles. Um ditado do seu mundo? Na verdade não, algo que meu pai me disse quando eu começava a brigar. Crescer como uma criança com pais de duas minorias pode ser difícil. Tive que lidar com muita coisa feia por isso. Você não menciona muito sua família, ou seu mundo. O tom de Velf era mais gentil, abordando o assunto com cuidado. Tento não pensar neles, ou em casa. Se penso muito nisso, dói, tenho que me concentrar em uma coisa de cada vez, mas esse ditado é como eu lido com as pessoas, então eu meio que pensei nele. Então, em vez de odiá-los de volta, você apenas se concentrou em si mesmo. Não posso dizer que já experimentei algo assim. Estávamos ocupados demais sobrevivendo a monstros para nos preocupar com questões raciais, bem, exceto elfos. Eles surgiram há cerca de 600 anos, depois que Orario foi construído para selar a masmorra e o mundo se tornou pacífico. É por isso que as pessoas não gostam deles? Porque eles não lutaram com você? Ah, não. É porque eles são elitistas, eles literalmente não deixam ninguém que eles considerem indigno sequer tocar em sua pele exposta. Os deuses os fizeram o mais próximo da perfeição possível e deram a eles florestas e magia enormes. Então sempre que eles deixam suas florestas eles passam décadas menosprezando outras raças antes de perceberem que estamos todos juntos nisso. É por isso que as pessoas não gostam deles. Não parece ser razão suficiente para exterminá-los, diz Yang, percebendo que Velf ficou um pouco irritado ao falar sobre os elfos. Ares provavelmente tinha motivos, eu realmente não me importo, mas com meu sobrenome sendo Crozo, eles tendem a se importar quando estou por perto. Quando percebi que minhas espadas não eram usadas para defesa, mas para a expansão de Hakia, eu fugi, mas o dano já estava feito. Eu não consigo nem ficar bravo quando eles olham para mim com desprezo, ele finaliza com uma risadinha pequena e triste. Então você está procurando o quê, perdão? Velf cai em silêncio contemplativo enquanto considera o que seu novo objetivo realmente significa em seu coração. Eu não tenho perdão, mesmo que eu morra não seria o suficiente, e é exatamente assim que eu quero. Ele puxa sua espada mágica das costas e a segura na frente dele. Minhas espadas destruíram suas florestas e mataram inúmeros elfos, mas eu sou forte agora. Posso garantir que eles não sofram mais, isso é o suficiente para mim. Ele diz com um sorriso suave enquanto uma pequena chama tremeluz entre as hastes de Mozoka. Algo está errado. Yang tira Velf de seus pensamentos enquanto aponta para a entrada do andar 51, a apenas 100 metros do acampamento. Vendo os dois guardas de vigia naquele túnel correndo freneticamente em direção ao acampamento, os dois homens se levantam, observando cuidadosamente o túnel em busca de qualquer sinal de monstros. Rinocerontes negros, diz Velf ao ver cerca de 100 grandes rinocerontes negros correndo para a zona segura, pisoteando a floresta e imediatamente enfrentando a primeira linha de defensores. Eles quase foram extintos por causa da caça excessiva no meu mundo. Os herbívoros também, isso é estranho. Yang diz antes de envolver um braço em volta de Velf e disparar em direção ao acampamento. Enquanto eles descem até onde Anakit, uma mulher gato com cabelos pretos e uma espada no quadril, está no nível 4 e orienta as pessoas ao redor. Parecia que os rinocerontes estavam atacando o acampamento para derrubá-lo porque não podiam pisoteá-lo. Os aventureiros estavam pulando pela lateral para detê-los enquanto os magos se posicionavam mais perto da borda para bombardear o exército de rinocerontes. Qual é o plano? Yang pergunta quando eles pousam ao lado de Anakit. Aqui. Sua equipe deve ficar fora da luta, a menos que seja necessário. Este é um treinamento importante para nossos membros menos poderosos. Se você precisar se envolver, eu chamarei. Ela deixa escapar antes de caminhar até a borda do planalto para acomodar o campo de batalha. Bem, essa é uma escolha interessante, diz Velf, incrédulo, enquanto Tali se aproxima de sua equipe, agora com sua lança na mão. Uma escolha estúpida, acrescenta Tali. Poderíamos lidar com essa porcaria facilmente se ela pedisse. Não entendo por que aventureiros são tão burros. Nós também fazemos coisas arriscadas para ficar mais fortes, diz Yang enquanto caminha até a borda para observar o campo de batalha. Com Velf e Tali ao seu lado, ele ouve aqui gritando ordens e sua habilidade uivo de comando permite que eles alcancem todos os cantos do campo de batalha. Linha de escudos, fortaleça o flanco esquerdo. Magos atirem quando estiverem prontos. Ela grita, os magos na borda do platô começam a entoar cânticos imediatamente, alguns deles tendo círculos mágicos a alguns metros de suas pernas se formando abaixo deles. Isso é igualzinho à Riveria. Yang murmura enquanto caminha até uma das mulheres elfas que estava entoando um feitiço. Ao vê-lo se aproximando pelo canto dos olhos, ela precisa de todo o seu treinamento para se concentrar em seu feitiço. Seu vestido curto rosa dançando com a força de sua magia, a espada descansando em seu quadril balança enquanto ela segura uma pequena varinha em direção aos monstros. Cabelo dourado se movendo como se estivesse em uma leve brisa enquanto ela começa seu canto. Os olhos dela ficam levemente em pânico quando ele de repente se abaixa e começa a correr os dedos ao longo das linhas do círculo mágico azul aos pés dela. Após alguns momentos de pânico interno, sua magia se dissipa, pois ela não consegue continuar seu canto. Olhando para ele, ela vê seus dedos no chão, sua cabeça esticada para olhar para ela com uma expressão irritada. Por que você parou? Pergunta Yang, sem saber o que havia de errado com a mulher.
o que você está fazendo? Ela recua enquanto coloca uma mão na barra do vestido para puxá-lo para baixo, a ponta alcançando apenas metade das coxas. Yang se apenas levanta uma sobrancelha enquanto olha para ela com uma expressão entediada. Eu não estava olhando seu vestido, eu estava observando o círculo mágico que você estava fazendo. Ele diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O que por quê? Ela estava completamente confusa agora, olhando para ele como se faltassem algumas células cerebrais. Estou curioso sobre isso, só isso. Agora faça sua mágica para que eu possa voltar a fazer isso, por favor. Ele gesticula para todos os monstros que ainda atacam seus aliados. Alicia, por que diabos você não está cantando? Use seu gelo. Aqui grita de não muito longe, fazendo com que a elfa endireite as costas e retome sua postura. Quando ela começa seu canto mais uma vez, Yang fecha os olhos e se concentra no círculo mágico sob seus dedos. Não consigo sentir nada, então o que diabos isso faz? Ele se pergunta enquanto Alicia dispara uma dúzia de espinhos de gelo no exército de rinocerontes negros, virando-se rapidamente para olhá-lo. Você pode ficar longe de mim agora? Ela implora enquanto recupera o fôlego por um momento. Como funciona o seu círculo mágico? Ele ignorou completamente a pergunta dela e fez a sua própria. A única pessoa que entende coisas assim é a Lady Riveria. Tudo o que sei é que ajuda os magos a concentrar a magia. Ela responde irritada antes de começar outro canto de duração média. Enquanto Yang continua observando seu círculo mágico, a batalha finalmente começa a se arrastar. O inimigo supera suas forças em quase 6-1. Afinal, sem uma grande magia de aniquilação como a de Riveria, eles não conseguiriam terminar essa luta rapidamente sem alguma ajuda. Enquanto Alicia começa a preparar outra saraivada, Yang decide que aprendeu tudo o que podia com isso, levantando-se e caminhando até aqui, que ainda está no comando da borda do Planalto. Chamem todos de volta, 2 palavras simples, uma ordem dada ao comandante da defesa. Com licença, vocês estão desperdiçando o tempo de todo mundo. De qualquer forma, esse não é o tipo de batalha que será útil para melhorar as estatísticas de ninguém, então chamem todos de volta. Ela franze os lábios e o encara, pelo menos até lembrar com quem está falando. Se alguém sabia como conseguir o máximo de pontos de status possível, era ele, afinal. Retirada total, todos de volta ao acampamento. Ela grita a plenos pulmões. Os arqueiros e magos imediatamente se concentram em cobrir seus aliados em retirada enquanto seguem para o topo do acampamento no Planalto. Bem, queime tudo. Com essas 3 palavras simples, Yang decidiu acabar com o que estava se tornando uma batalha brutal. Entendido, diz Velf com um sorriso no rosto enquanto caminha até a borda e puxa a mozoca de suas costas, imediatamente fazendo a transição para um golpe amplo. Ele grunhe enquanto uma enorme torrente de chamas vermelho-sangue varre o campo de batalha. Dezenas de monstros e uma parte da floresta são imediatamente incinerados enquanto suas chamas os atingem. O chão de pedra fica brilhando com calor enquanto as cinzas flutuam no ar ascendente da área. Antes que alguém possa se acostumar com o calor imenso, ele enfia sua arma no chão. A pedra vermelha brilhante esfria imediatamente enquanto Mozoka absorve todo o calor por meio do controle das chamas. Puta merda! Foi tudo que Anakit conseguiu dizer, incapaz de entender o que acabará de ver, um sentimento compartilhado pela maioria de sua família. A única diferença sendo a raiva sentida pelos elfos ao testemunharem o poder da espada mágica mais forte dos Crozo. A espada que os defendia. Piso 36. Dentro do túnel para o 35º andar, o chão treme enquanto o som de passos estrondosos ecoa nas paredes. Vapor vermelho flui de pedaços de músculos expostos e brilhantes enquanto a criatura avança pesadamente pela caverna mal iluminada. Apenas o brilho da carne exposta alerta qualquer presa infeliz da fome que se move em direção à superfície. Mas antes que ela chegue ao buffet que é horário, a família mais forte está à espreita no fim deste túnel. Capítulo 104. Piso 35. Eu posso ouvir. A voz profunda de Octar diz calmamente, de pé em uma área elevada olhando para o túnel no 36º andar abaixo deles. O time mais forte da família Freya. Não, o time mais forte da humanidade espera por seu alvo. Os andares 35 e 36 são um dos poucos andares nesta seção da masmorra com apenas um caminho entre eles. O local perfeito para garantir que você não perca seu alvo em movimento. Dando um passo à frente, Octar segura sua espada negra suprema com sua ponta no chão de pedra, a lâmina alcançando mais de 6 pés, alcançando sua clavícula. O cabo áspero e bruto moldado do mesmo fio de metal temperado, a arma inteira era um testamento da força de seu usuário. Uma demonstração de poder que valoriza a função sobre a forma em todos os sentidos, sem detalhes extras, apenas metal e violência dando forma. Não tão rápido, Octar, prefiro que você se envolva apenas se necessário, diz Edin enquanto se aproxima e fica ao lado de Octar. Colocando a ponta da lâmina de seu cajado no chão, ele olha para Octar antes de olhar para o túnel. Seu cabelo loiro e roupas de aventureiro imaculadas como um antigo rei sempre deve ser. Todos os nossos aliados estão mais desesperados do que nunca para impressionar nossa deusa por causa de seu novo interesse. Eles gostariam de aproveitar esta chance para tentar subir de nível, desviar os olhos dela de Yang Shen e para eles mesmos. Minha senhora me encarregou de despachar esse monstro imediatamente, é isso que será feito. Octar virou a cabeça ligeiramente para encontrar os olhos de Edin, antes de olhar de volta para o túnel. Você acha que eles vão tolerar isso, Octar? Já é ruim o suficiente que eles não conseguiram chamar a atenção dela, mas alguém de fora da nossa família conseguiu, e até teve uma noite com ela. Alguns dos nossos membros mais apaixonados. Bem, se eles não conseguirem vencer, eles podem desobedecer a nossa deusa e tentar remover o vencedor para reiniciar o concurso. A cabeça de Octar imediatamente se volta para o mago, suas sobrancelhas franzidas e seus olhos estreitados ao pensar em alguém atacando a mais nova fonte de alegria de Freya.
Eles sabem o que isso significa. Trair nossa deusa é convidar a morte. Sua voz era um rosnado baixo diante do pensamento. Sim, mas as pessoas tendem a fazer coisas ridículas por amor. Dê a elas uma chance de lidar com esse monstro e impressioná-la. Você está aqui. Então se as coisas derem errado, você pode intervir. Edin aponta para seu capitão. Após um momento tenso, Octar move seu olhar de volta para o túnel. Eu não vou intervir se isso custar suas vidas. Façam o que quiserem curto e direto. Se eles desejam atrasar a vontade de sua deusa, então eles terão que fazer isso por conta própria. Não importa o custo. Isso vai impedi-los de fazer algo estúpido e causar mais problemas para nossa deusa, diz Edin enquanto se afasta de Octar. Contemplando a conversa que acabou de ter, Octar não consegue deixar de refletir sobre a ideia de seus aliados atacarem Yang. Qualquer um que perturbe a deusa tem que morrer. Eles têm paixão por nossa deusa, romântica ou não, mas não. Eles sabem o resultado. Antes que seus pensamentos pudessem ir mais longe, os passos se tornaram muito mais altos. Olhando para a entrada do túnel, Octar vê uma criatura verde escura, quase como um sanguessauro, mas maior, mais raivosa. Tão grande quanto um Anjanat, mas mais volumoso com talvez 12 metros de altura. Sua pele naturalmente rasgada pela força dos músculos salientes abaixo. Vapor vermelho constantemente subindo dos músculos expostos enquanto o calor que está sendo empurrado para fora de seu corpo o está fervendo de dentro para fora. Uma cauda grossa tendo tanta massa quanto seu torso para atuar como um contrapeso natural, seu queixo com dentes fluindo para baixo como uma barba espessa, dentes constantemente crescendo e empurrando a fileira anterior mais para baixo em seu rosto. Uma constituição feroz, poder e morte envoltos em verde escuro e raiva. Mas mesmo Octar não pôde deixar de levantar uma única sobrancelha quando seus olhos caíram sobre os braços impossivelmente minúsculos. Um ronco baixo ecoa não da boca do monstro, respiração pesada é tudo o que fez, mas o estômago do monstro estava roncando. Fome sem precedentes como o mundo nunca tinha visto antes. Começando a correr, o Devilho corre vale abaixo e agarra um infeliz monstro urso grande, colocando tudo em sua boca e esmagando-o. A pedra mágica se estilhaça e o corpo se transforma em cinzas quando o cristal do monstro entra no Devilho. Assim como a informação que a guilda deu, o Devilho selvagem seu corpo não consegue acompanhar, então ele tem que continuar comendo para sobreviver. Podemos detê-lo se quisermos, Octar percebe instantaneamente enquanto caminha pelo topo do vale observando o monstro. Você estudou o suficiente? Pergunta Edin enquanto caminha ao lado de Octar, observando o Devilho consumir alguns monstros infelizes. Esta é a variante. Estou ciente, isso não muda nada. Permissão para envolver o capitão? Concordo, diz Octar com um pequeno aceno de cabeça, parando no lugar para dar total atenção à luta. Parado em uma planície rochosa com pequenas pedras espalhadas, o Devilho avista a figura de 2,13 metros de altura de Octar acima enquanto ele termina sua última refeição. Seu rugido ensurdecedor ecoa pela paisagem enquanto ele dispara em uma corrida louca em direção ao rei. Oh, não. Você? Não. Os irmãos Gulliver, conhecidos por brigar, dizem em suas vozes sem emoção. Os quadrigêmeos Palum saltam em direção à criatura, vestindo suas roupas brancas completas com meia placa e capacetes. Os famosos irmãos de nível 5 são os primeiros a se envolver. Os irmãos se comunicam perfeitamente dentro e fora da batalha, muitas vezes terminando as frases um do outro e tendo conversas complexas sem dizer uma única palavra, mesmo usando capacetes. À medida que os irmãos descem sobre o monstro, todos atacam no mesmo instante. Um martelo atinge o rosto de Devilho, o monstro mal se encolhe. Uma espada larga corta suas costas, a lâmina se esforça para penetrar pelo menos 1 polegada no músculo absurdo antes de ser descartada. O machado atinge a nuca do monstro, a lâmina de adamantite ricocheteia na pele e no osso na base do crânio. Uma lança é lançada em direção à perna do monstro. Tentando imobilizá-lo, a lâmina penetra alguns centímetros antes que os músculos flexionados a agarrem, enquanto todos os seus irmãos são ignorados e deixados de lado pela força física do monstro. Alfrig, o autoproclamado líder de sua pequena equipe e o mais velho dos irmãos, é arrastado enquanto ele corre para atacar seu irmãozinho que empunha um martelo. Enquanto Palum balança seu martelo enquanto a mandíbula dentuça desce sobre ele, ele dá um passo para o lado, e seu pequeno corpo lhe permite se esconder do monstro usando seu próprio rosto como cobertura. Antes que ele complete seu golpe, o plano espontâneo que eles elaboraram naquele momento é executado. Uma espada larga corta o pescoço do monstro, mal rompendo a pele. Seu irmão se inclina para trás enquanto coloca o martelo na parte de trás da espada. O monstro geme enquanto é arremessado para longe deles. Seu impulso o faz tropeçar para longe dos dois irmãos. Enquanto o monstro se afasta alguns passos, seu irmão mais velho coloca os 2 pés na coxa da fera e se estica para pegar sua lança, caindo de pé enquanto todos se reagrupam. Enquanto os irmãos Palum encaram o oponente, silenciosamente elaborando um novo plano, Ogni pousa ao lado deles. Por favor, tente não olhar para mim. Sua voz estava trêmula, não por medo do monstro, ele simplesmente não gosta de atenção. Sua roupa simples roxa e preta com uma pequena couraça sobre o peito repousa abaixo de uma capa escura com um forro interno roxo. A pele bronzeada e o cabelo branco do elfo negro são suas características marcantes, assim como a espada longa em sua mão esquerda, preta com uma única linha de fios até a ponta em zigue-zague da lâmina. Enquanto 5 aventureiros se espalham tentando confundir o oponente. Cale a boca sobre isso, esteja pronto para atacar. Edin grita de seu ponto de vista, Kailuzildrdr. Um grande círculo mágico se forma aproximadamente 3 metros ao redor dele em uma cor amarelo profundo. Sua magia de longo alcance de canto super curto ativa e 6. Metade dos orbes de trovão que sua magia pode fazer são liberados e voam para fora e em direção ao teto da caverna de masmorra rochosa maciça em que estão lutando. Todos os seus aliados imediatamente fogem do monstro enquanto o trovão cai.
trazendo destruição junto. Tive que limitá-los por causa do espaço, mas isso deve servir. Ele murmura para si mesmo enquanto ajusta os óculos enquanto o som de explosões e rugidos agonizantes se espalham do monstro. Não o suficiente, Octar simplesmente diz enquanto olha para a coluna de fumaça bloqueando a visão deles do monstro. Antes que Edin pudesse perguntar o que ele quis dizer, Devilio deu um grande salto diretamente para sua posição. Ele imediatamente saltou para longe enquanto o monstro estava no ar, mas Octar não se moveu. Deixando sua espada larga no chão, ele inclina a mão para trás, desferindo um gancho de esquerda no monstro, fazendo-o cair instantaneamente contra o penhasco em que ele estava e cair de volta no campo de batalha. Essa coisa não é o suficiente para mim. Ele percebe, pois agora sabe pessoalmente o quão forte ela é, que não seria o suficiente para empurrá-lo. Isso está demorando muito. A senhora Freya não tem nenhum guarda competente conosco aqui, vamos terminar isso. Allen diz enquanto sai de trás de Octar e cai em direção ao monstro, chutando o topo do penhasco com tanta força que a área fica cheia de crateras sob seus pés. Voando rapidamente pelo ar com a lança na mão, vestindo sua armadura preta completa com viseira combinando, ele caiu e atingiu o abdômen de Devilio, um palpite bem fundamentado sobre onde o cristal estaria. Enquanto a lâmina de sua lança perfura completamente a pele e os músculos duros do monstro, sua arma fica presa enquanto o mesmo tecido aperta e incha ao redor da arma. Colocando os 2 pés no monstro, ele puxa a lança enquanto salta em direção aos seus aliados. É difícil, os músculos estão se expandindo ativamente? Ele pergunta enquanto gira o sangue fervente de sua arma. Parece que sim, as informações dizem que ele fica mais forte com raiva, fome e dor. Problemático. Edin os lembra. Todos os monstros têm um limite, só precisamos chegar ao cristal de qualquer maneira, diz Allen enquanto corre, dançando ao redor de Devilio enquanto ele constantemente para e tenta atacá-lo. A cada golpe, seus membros ficam mais dormentes e suas mãos tremem ainda mais, mas ele cerra os dentes e se esforça. Ele está ganhando tempo, pois como o aventureiro mais rápido de Orario, ele normalmente distrairia o inimigo enquanto todos os outros se posicionavam para Edin formular um plano. Não acredito que nenhum de nós tenha força física para lidar com esse monstro ou perfurar fundo suficiente para pegar o cristal, teremos que cortá-lo e esgotá-lo, como o perfil dizia. Enquanto mantivermos aqui longe da comida, ele não conseguirá lutar para sempre e se esgotar. Ogni, vamos guardar nossa magia como plano B, ele diz enquanto vira seu cajado para que a metade da lâmina fique no topo para atuar como uma espada. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas... Ogni leva um momento para concentrar sua magia da Sleife. Um canto mágico super curto é lançado. Claro que sim, vamos matar esse bastardo. Ele uiva enquanto levanta sua espada e avança. Sua magia transforma completamente a personalidade tímida e retraída em um guerreiro sanguinário, uma ferramenta necessária para ele usar em combate. Bringar, mantenha-o ocupado enquanto o cortamos, diz Edin enquanto corre para a frente. Com facilidade praticada, os 7 aventureiros dançam graciosamente ao redor do monstro agitado, com Bringar constantemente ficando na cara de Devilio, dando a ele vários alvos e confundindo-o. Enquanto ele gira 180 graus para acertar Ogni com sua cauda enorme, Allen salta sobre o mago, estendendo sua lança até o fim para que o elfo agarre a ponta enquanto rola no ar, movendo a lança e lançando-o nas costas do monstro enquanto sua cauda passa por baixo deles. Aterrissando nas costas do monstro, Ogni crava sua espada longa com toda a força, penetrando apenas alguns centímetros. Ele se ajoelha segurando a lâmina enquanto levanta o punho. Quem me dá, ele usa outro canto mágico super curto, envolvendo seu punho em chamas enquanto golpeia o pequeno ferimento, removendo sua espada e enfiando os dedos na pele. O que normalmente seriam chamas intensas se transforma em um incêndio florestal, pois as chamas sobem e atingem o monstro, que só consegue lutar até certo ponto por dentro. Quando as chamas laranja brilhantes terminam de fluir, todos pulam para longe enquanto Ogni usa toda a sua força para saltar o mais longe possível. Mas as chamas permanecem, mesmo no ar enquanto ele saltava para longe. Depois de um segundo, bum! Todas as chamas explodem, o monstro grita enquanto cai para frente devido à dor e aos ferimentos. A pele de suas costas completamente rasgada e os músculos severamente danificados. Ossos projetando-se para fora enquanto ele tenta desesperadamente se levantar e continuar lutando. Kaelus Ildrid Edin usa sua magia de iluminação mais uma vez com metade do seu verdadeiro poder. Explosões abalam o campo de batalha enquanto o monstro grita de dor. Enquanto a poeira baixa, um pedaço das costas de Deilio desaparece completamente. Allen aperta sua lança com mais força enquanto avança para terminar a luta. Em uma repentina explosão de desespero, Devilio começa a soltar o que parece ser uma nuvem de tempestade de sua boca. Nuvens negras com relâmpagos vermelhos brilhando por toda parte. Todos os aventureiros dão uma ampla volta na enorme nuvem enquanto ela permeia a área ao redor dos monstros. Bum! Uma enorme explosão de fogo vermelho envia ondas de choque por todos os lados enquanto estranhas nuvens de relâmpagos explodem com uma força incrível. Enquanto todos olham para a posição em que o monstro estava, a poeira e os destroços assentam. E então um som estranho e alto de algo sendo esmagado é ouvido. O som não para, ele vem da poeira, então eles o veem. Devilio comeu o próprio rabo, um ato de desespero que só acontece quando o monstro está em seus limites. Um toco ensanguentado fica no final do monstro, pois eles mal conseguem vê-lo terminar de comer o próprio rabo, uma visão horrível e surpreendente, pois o monstro comeu metade do peso do seu corpo no tempo que levou para a fumaça se dissipar. Está cicatrizando, ressalta Allen, vendo o vapor vermelho subindo do ferimento que acabaram de causar, o músculo se recuperando em um ritmo visível, mas permanecendo exposto. Destruir isto, lá dentro, dizem os irmãos Gulliver, convertendo seus pensamentos para todos.
Abre espaço para que possamos forçá-lo a usar um pouco de magia. Edin ordena enquanto todos atacam o monstro. Dizer que o Devilho era lento comparado a ele seria um eufemismo severo. Ele não conseguia acertar um golpe, muito menos um ataque de mordida. Toda vez que ele atacava um deles, um martelo enorme batia na lateral de sua cabeça. Suas pernas eram telegrafadas demais para pegar alguém de surpresa e agora que não tinha cauda, dificilmente poderia se dar ao luxo de chutar e possivelmente cair. As armas deles conseguiam cortar um pouco, mas nada significativo, mas os ataques físicos não eram o problema. Para trás, diz Allen enquanto solta outra rajada do misterioso ataque de sopro. O chão de pedra é destruído pelas explosões que se seguem enquanto todos se preparam. Agora, grita Edin, sabendo que tal ataque criaria uma brecha, uma suposição ousada. Bringar imediatamente entra em ação enquanto Allen interfere, os 4 paluns avançam em direção à boca cheia de dentes das criaturas, e os que empunham o martelo saltam diretamente em direção às mandíbulas. O monstro percebe bem a tempo que o plano deles está funcionando, pega o palum com a boca e o aperta com força, finalmente conseguindo uma refeição, apenas para o martelo ser colocado entre suas mandíbulas. Os outros 3 irmãos imediatamente também se levantam, e com o canto dos olhos, veem o martelo de adamantite estalando pouco antes de posicionarem suas armas verticalmente para manter a boca aberta. Prontos, eles gritam simultaneamente, segurando suas armas firmemente e as pontas de suas lâminas começando a perfurar o céu da boca de Devilho. Segundos depois, Ogni alcança a boca do monstro, forçando-se a entrar, agachando-se e erguendo o punho. Uma coluna de fumaça preta começa a se formar enquanto uma rajada de hálito fétido tenta expulsá-los. Vamos! Ogni sorri para o desafio e começa a socar para frente. Quem me dá? Ele grita o cântico enquanto seu punho explode em chamas alaranjadas. Uma luta entre a torrente de energia do dragão da boca de Deviljo e as chamas de Ogni começa. A luz ofuscante faz com que todos apertem os olhos para evitar machucar os olhos enquanto explosões altas ecoam. O chão treme enquanto todos se espalham. Bringar também está jogado no chão de pedra, como uma boneca de pano, e Ogni, todo gemendo com o braço inteiro de Ogni exibindo queimaduras intensas carbonizado, preto e dormente para ele. O Bringar lentamente começa a se sentar para ver uma grande trincheira na direção em que o monstro estava. A criatura em questão cede enquanto está deitada no chão no final da trincheira, com toda a sua mandíbula inferior completamente destruída e metade do seu rosto explodido. Apenas. Não. Bastante. Chega, eles dizem enquanto se forçam a ficar de pé, com pedaços de armas quebradas espalhados ao redor deles. Edin? Allen pergunta enquanto olha para o mago. Se eu usar toda a minha magia aqui, isso pode fazer com que um rolo compressor apareça, e não sabemos se outros aventureiros estão por perto para serem atingidos. Acho que você terá que terminar isso com sua magia. O elfo diz enquanto ajusta seus óculos, caminhando até Ogni enquanto ele retira uma poção. Droga, eu odeio fazer essa merda, seus bastardos. É melhor vocês não dizerem para nossa deusa me envergonhar. Allen grita enquanto caminha até o monstro enquanto ele lentamente tenta se levantar. Enquanto ele se aproxima, respirando fundo, Allen levanta um punho em direção ao coração enquanto reúne sua magia. Atropele todos em nosso caminho enquanto escoltamos sua excelência, Vana Freya. Ele grita, estendendo sua mão aberta para frente como se estivesse alcançando o monstro enquanto expele toda sua magia. Sem som, sem explosão, somente destruição. O chão, assim como o monstro, se despedaça, assim como o ar e tudo mais no rastro deste ataque. Poderoso o suficiente para matar até mesmo Optar, caso ele não se empenhe totalmente na defesa, mas como o monstro é destruído com um simples movimento, as desvantagens se tornam aparentes. Merda! Allen mal murmura enquanto cai inconscientemente batendo no chão duro para todos verem. Sua magia de destruição é apenas isso, destruição. Ao custo de sempre usar toda a mente do conjurador e imediatamente enviá-los para a mente para baixo. Magia que incorpora sua vontade de sacrificar tudo por sua deusa, até mesmo a si mesmo. Além de ser o aventureiro mais rápido e habilidoso da cidade, não é de se admirar que Allen Fromel fique atrás apenas de seu capitão em horário. Aterrissando casualmente ao lado do homem inconsciente, Octar pega Allen e o coloca sobre o ombro antes de olhar para sua equipe. Todos estavam prontos para voltar para sua deusa. Ogni tinha o braço de suas roupas e todo o seu manto arrancados enquanto ele derramava outro elixir sobre si mesmo. Bringar tinha rachaduras e pedaços de armadura faltando, principalmente todos os seus capacetes estavam quebrados e jogados no campo de batalha. Vamos, nossa tarefa está feita aqui. Uma simples direção de um homem que teve que assistir a uma luta desnecessária. Eles estariam bem encaminhados se seus desejos não tivessem insistido para que ele não lutasse. Capítulo 105. Parado em uma pequena clareira feita por seu próprio poder, o chão de pedra rachada ondula como ondas quebrando em um mar congelado no tempo. Yang está de frente para o muro da zona segura, com a floresta às suas costas, e do outro lado fica o acampamento. Nas últimas 3 semanas após seu treinamento com Tali, era aqui que ele estaria, praticando algo novo com sua magia. Não mais tentando expelir o máximo de poder possível ou misturar elementos, ele quer formar seu próprio círculo mágico. À medida que sua magia aumenta e ele a comprime, ele olha para o chão ao seu redor e franze a testa. Minha magia está melhor do que quando comecei este treinamento, mas não há linhas mágicas no chão. O que estou fazendo errado? Ele pensa consigo mesmo enquanto concentra seu poder mágico neutro o máximo que pode. Depois de mais alguns minutos, ele se inclina, coloca as mãos nos joelhos e respira fundo, o suor escorrendo pelo corpo devido ao esforço mental e físico do treinamento diário. Você?
Ele respira fundo. Vai ficar aí para sempre? Ele nem se vira. Por favor, aceite meu pedido, diz Ais da árvore cortada em que está sentada, na borda da área de treinamento. Você está aqui há 1 hora, vá treinar com sua família logo. Perseguidores não são meu tipo e você está ficando irritante. Ele ignora o pedido dela mais uma vez. Um duelo foi sua única resposta, a única que ela já havia dado a ele em resposta à sua indiferença. Deixa isso pra lá, lutar com você não me beneficia, então isso nunca vai acontecer. Sem motivo não há luta. Ele explica enquanto forma um pouco de água no ar e a direciona para a boca. Então eu só preciso fazer com que isso seja valioso para você. O que você quer? Nada, você tem, princesa. Tenho dinheiro, tenho poder e até tenho uma beldade. Ele se interrompe imediatamente, tem um bom time, não há razão para aceitar seu desafio. Então, se eu conseguir algo que você quer, você aceita? Seus olhos se arregalam um pouco, um raio de esperança brilha através deles. Ele solta um suspiro profundo. Tudo bem, me dê algo que eu realmente goste e eu aceitarei, mas eu realmente só me importo com a minha aventura, então boa sorte. Ela pode descobrir isso depois que se reportar a fim. Ele quer que todas as equipes que estão na faixa dos 40 se reportem a ele agora. Vá, Ais. Todos estão esperando por você, diz Riveria enquanto chama a atenção deles, caminhando até a área de treinamento de pedra. Com um pequeno aceno de cabeça, Ais rapidamente começa a correr de volta pela zona segura em direção às tendas, mas Riveria não a segue. Olhando para o elfo com uma sobrancelha levantada, Yang suspira. Parece que ele não ficará sozinho hoje. Você precisa de alguma coisa. Ou você está aqui apenas para ser assustador como a loira? Sua voz tinha um tom de aborrecimento. Desculpe interromper, mas o que você está treinando? Posso sentir sua magia através da zona segura, parece forçado. Ela lhe lança um olhar atento, sem ver nenhum elemento em seu corpo. Bem, acho que se alguém sabia o que estava errado, era você. Estou tentando formar meu círculo mágico. Tenho poder e habilidade, mas ele não está se formando. Ele franze a testa um pouco enquanto esfrega o rosto em frustração. Sua habilidade de mago de batalha, eu me lembro. Eu ficaria insultado se você olhasse para minha fauna e esquecesse o que tem nela. Ele lhe lança um olhar definitivamente descontente. Não é o nosso momento de maior orgulho, principalmente o meu. Ela olhou para o chão, seu tom sombrio ao relembrar aquele momento. Tanto faz, círculos mágicos? Certo, ela se concentra novamente no problema em questão, levantando a cabeça para olhar diretamente para ele. A habilidade de mago permite que o poder mágico do usuário aumente e seja focado significativamente mais do que aquele sem ela. É essencial para qualquer um que queira ser um grande mago. O capitão da família de Ansec, Airmid, é capaz de formar um círculo mágico simples sem a habilidade, no entanto. O que é uma anomalia por si só, contanto que você concentre sua magia, ela deve se formar abaixo de você, ela explica alegremente. Sim, bem, eu tenho tentado isso naturalmente, nada funciona. A magia simplesmente parece estrangulada. Ele nem sabia bem como descrever tal sentimento. Como se estivesse sendo dilacerada quanto mais eu me concentro na magia pura. Me mostre. Ela dá alguns passos em direção a ele, ficando na sua frente enquanto ele respira fundo silenciosamente e junta as mãos. Enquanto Yang constrói sua magia, Riveria sente uma magia que parece não se encaixar direito, cada peça poderosa por si só, mas como um quebra-cabeça feito para falhar. Pare ao ouvir a palavra dela, ele imediatamente relaxa e deixa sua magia diminuir. O que está errado? Sua magia é dividida em partes diferentes. Ela hesitou um pouco em perguntar. Eles já tinham se intrometido demais na vida dele. Sim, elementalista significa que os elementos são meus para controlar, alguns mais difíceis de usar do que outros, ele explica. Como isso funciona? Como você separa os elementos, os cantos nos permitem limpar nossas mentes de todos os pensamentos e simplesmente focar nas palavras e na magia. Mas sem os cantos, não consigo imaginar como a magia funcionaria, ela explica, com uma curiosidade quase infantil em sua voz. Então você simplesmente, o que limpa sua mente e coloca magia em cada palavra. Exatamente, enquanto tivermos a magia e o foco, a fauna cuida do resto. É por isso que os magos treinam para serem melhores em cantar e desenvolver habilidades para nos tornar mais úteis enquanto cantamos. Não precisamos nos concentrar em mais nada. Yang leva um momento para pensar sobre o que isso significa para sua magia como um todo. Isso significa que os cânticos são como rodinhas de treinamento, certo? Sua magia é apenas uma flecha de besta. Você carrega a flecha e o cântico faz o resto, certo? Exatamente, enquanto pudermos completar o canto e manter um fluxo constante de magia, nossos feitiços não deixarão de disparar. Isso significa que desisti daquele aspecto confiável pela versatilidade. E poder, ressalta Riveria. Certo, e poder, mas minha magia precisa de muito mais passos do que apenas focar magia e falar, talvez seja por isso? Ele pensa em voz alta enquanto levanta um dedo até o queixo. Passos extras, tipo o quê? Ela estava ansiosa para aprender sobre novas magias, uma sensação de admiração escondida bem abaixo de seu comportamento gélido e estoico. Bem, primeiro preciso descobrir o que o elemento significa para mim enquanto divido minha magia. Yang olha para cima e vê um olhar incerto no rosto do alto elfo. Quero dizer, tipo, ok, o que é fogo para você? Fogo, calor, fogo é calor? E sim e não, fogo é só coisa se movendo muito, muito rápido. Então quando eu quero fogo eu penso em movimento. Quando eu quero relâmpago eu penso em velocidade e uma carga. Um raio, quero dizer. Todo elemento precisa disso, pois eu pego um pedaço da minha magia e a converto em um elemento. Então misturar elementos requer que eu pense sobre tudo isso de uma vez, virou uma segunda natureza agora. Mas eu não conseguia nem sair do chão sem explodir quando tentei voar pela primeira vez. Muito vento na magia de fogo foi um problema por um tempo. Ele admite sem jeito. É muita coisa para processar de uma vez e sua magia te machuca, não é? Ela não tinha certeza se o homem ainda sentia fogo, honestamente.
Isso é um pouco mais complicado. Eles me machucam regularmente, mas estou em um estado de cura constante para me manter em forma. Quanto mais eu luto, menos minha cura consegue acompanhar. E se eu fizer coisas como usar muito frio, posso sofrer queimaduras de frio e matar os nervos. Ou sobrecarregar meu cérebro enquanto acelero meus pensamentos e posso morrer imediatamente. Essa última parte fez seus olhos se arregalarem com a ideia. Ela nunca o imaginou usando sua magia daquele jeito dentro de seu próprio corpo. Loucura. Você acelera seus próprios pensamentos? Não muito, honestamente, mas eu não tenho o treinamento que Velf tá ali tem. Então isso ajuda quando estamos em uma luta ou treinamento. Não que eu já tenha vencido uma luta armada contra eles. Minha resistência a torna mais fraca quanto mais forte eu fico. Então ela será inútil em breve. Ele franze a testa profundamente ao lembrar. Certo. Você resiste à sua própria magia, mesmo que ela esteja tentando ajudá-lo de forma auto-infligida? Não é como se eu pudesse dizer ao meu sistema imunológico para parar de lutar, então sim, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Mas de qualquer forma, você tem alguma ideia sobre o círculo mágico? Ele atira de suas teorias sobre seus elementos. Sua magia não é nada neutra, esse é o problema. Ela diz como se fosse óbvio. Vou precisar de um pouco mais de informação do que isso. Elementalista, por definição, não é magia neutra que você está tentando usar. Nós, magos normais, imediatamente formamos círculos mágicos no momento em que canalizamos nossa magia neutra e conforme cantamos, eles mudam para combinar com a magia. Mas acredito que você precisa se concentrar em um elemento e então formar o círculo. Tente. Ela dá alguns passos para trás para dar espaço para ele trabalhar. Claro, as coisas podem esquentar, diz Yang antes de respirar fundo, desejando que sua magia de fogo surja. Depois de um momento de silêncio, um anel de chamas azuis se forma atrás de suas costas. Merda, mais alguma ideia? Ele pergunta, esticando a cabeça para trás para ver as chamas atrás dele. Não se mova. Riveria casualmente anda até ele e se move para trás de suas costas. Um silêncio constrangedor permeia a área enquanto ela examina a roda elemental. Você pode adicionar outro elemento a ela? Isso é meio difícil, mas sim, se eu realmente quiser. Você quer que eu faça? Não acho que isso seja necessário. Ela hesita enquanto levanta a mão, então fica mais confiante ao aproximar os dedos e tocar as chamas. Não havia calor, eram chamas falsas, quase como uma ilusão. Não há nenhum calor ou pressão vindo dessas chamas, isso é apenas magia tornada visível através da concentração, como um círculo mágico. Ela reflete, com um sorriso suave no rosto enquanto um olhar de realização surge em Yang. Espera, isso não tem calor? Ele ficou perplexo com a descoberta. Como você não percebeu? Eu mal sinto minhas chamas normais, então por que eu sentiria, se esse é meu círculo mágico? Está incompleto, é apenas uma fração do seu círculo mágico real, pelo menos é o que eu presumo, considerando que você pode combinar os elementos nessa coisa. Roda elemental, agora que penso nisso, faz sentido que minha magia seja estranha comparada à de todos os outros, certo? Nada em você é normal, mas isso não é totalmente ruim, certo? Pessoas poderosas tendem a ser únicas afinal. Acho que sim. É por isso que vocês estão tão determinados a me fazer festejar com vocês? Essa pergunta pega a Riveria de surpresa, mas não completamente desprevenida. Algo assim, você é definitivamente forte. Finn acha que de alguma forma você vai nos ultrapassar na masmorra. Ele passou a vida se tornando alguém que todos podem admirar e com Zeus e era fora do caminho. A melhor maneira de fazer isso é liderar o ataque pelos andares da fronteira. E Braver acha que eu vou fazer isso sem ele, então é melhor estar comigo do que depois de mim. Esse tipo de coisa? Exatamente, Subaki nos disse que você não se importará e continuará sua aventura. Ela está certa. Se você não consegue chegar lá depois de todos esses anos, a culpa é sua. Mas, sinceramente, não estou muito surpreso que você esteja preso. Yang dá de ombros brincando, enquanto se vira para o acampamento. O que isso quer dizer exatamente? Ela lhe lança um olhar intenso. No caminho para cá, percebi porque meu time vai chegar ao andar 60 antes de vocês. É simples na verdade, tudo o que vocês pensam é em ser fortes, vocês não estão otimizados para o progresso. O que você quer dizer com isso? Somos a força expedicionária mais forte em Horariu. Mas como a força de combate mais forte que entra na masmorra, sua família não se importa o suficiente em progredir para nos vencer nas regiões de fronteira, desculpe. Mas é assim que as coisas são. Você não pode ser o melhor para sempre, afinal. E como você chegou a essa conclusão? Parece que você tem um plano para chegar ao andar 60, não é? Riveria pergunta enquanto seu olhar suaviza, verdadeiramente curiosa sobre o que esse prodígio aventureiro pensa. Eu descobri quando Tiona estava conosco. Ela é forte e tem mais experiência nesses andares. Mas tivemos que ir mais devagar por ela e eu até tive que carregá-la em certas coisas. E sim, eu tenho um plano para passar pelo vaso do dragão. Na verdade é bem simples. Mas não combina com o estilo de Finn, de ser um herói e toda essa porcaria. Não é como se ele tivesse a magia para fazer isso de qualquer maneira. Ele segura uma pequena chama azul na mão. Você não quer ser uma heroína também? Riveria ficou surpresa com isso. Ela tinha que ter certeza. Não, então você pode dizer ao Finn para me deixar em paz. Eu não estou aqui para ser o herói de ninguém como ele. Agora, se é só isso, devemos ir para o acampamento antes que suas malditas fãs pensem que estou profanando sua castidade ou algo assim. Yang geme enquanto começa a caminhar para o acampamento. Eles não pensariam isso. Você realmente pensa tão pouco sobre os membros da nossa família? Ela quase se sentiu insultada pela piada. Sim, eu conheci Loki. Não posso ter uma opinião tão boa de vocês depois daquela coisa. Sem mencionar que vocês não me causaram as melhores impressões antes de eu recuperar minhas memórias. Certo, isso é justo. Então agora que eu te ajudei com algo que você acha valioso, já que você não vai se juntar a nós, que tal aceitar o pedido de Ice? Yang imediatamente para no lugar e lança um olhar irritado para ela. Você fez tudo isso só para conseguir algo de mim? Não, eu estava genuinamente curioso sobre sua magia e queria ajudar, mas Ice,
Ela tem seus próprios problemas, e se comunicar com as pessoas é um deles. E daí? Ele realmente não se importava nem um pouco. Ela quer chegar ao fundo da masmorra mais do que qualquer um que eu já conheci antes. Ela acha que tem que ser a única a chegar lá, que se alguém fizer isso primeiro, ela falhou. A única coisa que ela faz é lutar e agora você está aqui e já no nível 5, ela não consegue racionalizar a diferença entre ela e o que te torna especial. E aventureiros falam com suas espadas, Vels diz isso às vezes, então ela quer lutar para descobrir o que me torna único. Yang diz em um tom entediado. É o único jeito que ela sabe, me desculpe. Ela faz uma pequena reverência. Suas duas filhas estão se tornando um pé no saco. Afaste-se de uma e outra aparecerá. Você percebe que se Ais e eu lutarmos, Lefia pode ter um ataque cardíaco, certo? Elas estão grudadas desde que você chegou aqui e Yang aponta em um tom irritado, esfregando a nuca. Ela é uma aventureira, e mais forte do que você pensa. Ela só precisa de confiança e experiência na linha de frente. Riveria estava um pouco hesitante em falar sobre isso. Lefia tende a entrar em pânico, assim como ele aludiu. Tudo bem, mas se eu vencer? Quando eu vencer, Fi libera meu time para fazer uma investida nos andares inferiores antes de voltarmos para Horário. Fechado, vou garantir que ele concorde, ela responde sem hesitação. Nossa, você é mesmo uma mãe amorosa, mas não sei sobre a parte de mandar alguém bater na sua filha. Ela sabe se cuidar. Riveria diz, preferindo ignorar o comentário da mãe, sabendo que ele simplesmente não se importa. Quando ambos chegam de volta à zona segura, Yang vê sua equipe e Tsubaki sentados em frente às suas tendas, examinando algumas armas. Todos estavam cuidando de seus negócios enquanto Finn estava terminando sua reunião com os líderes de algumas de suas equipes de missão. Ignorando Tione e Beth, Yang caminha até o grupo enquanto Finn os dispensa e fica na frente de Ais. De pé, quase um pé mais alto que ela, vestindo apenas as calças de combate de sua armadura de mago com a qual ele estava treinando. Suas palavras causam um silêncio chocado no acampamento. Pegue sua espada, princesa, eu aceito seu duelo. Capítulo 106. Então, o que fez você mudar de ideia? Tali pergunta, parada na beira do acampamento com Yang enquanto ele verifica duas vezes suas manoplas, as calças e as botas de suas roupas de mago de batalha. A mãe da masmorra me convenceu. Riveria pediu para você dar um soco na cara da filha dela? É mais como se ela tivesse feito uma troca comigo. Esteja pronto para o final desta expedição. Podemos ter algo divertido para fazer. Nesse momento, Velf se aproxima, ouvindo o final da conversa. Aqui está, ele entrega a brilhante espada larga de adamantite para Yang. Pegando a arma, ele levanta uma sobrancelha para Tali, sem saber o que diabos ela está pensando. Ela é a princesa da espada. É uma boa maneira de ver o quão avançada está sua habilidade com a espada. Só porque você precisa de uma arma maior para lutar contra monstros maiores não significa que você não precisa aprender técnicas de esgrima mais complexas. E considerando a reputação dela. Você está me jogando no fundo do poço, então que duelo de lâminas? Parece bem másculo para mim, Velf acrescenta. Apenas fique com a espada até que eu diga o contrário. Estou totalmente ciente do que você pode fazer, então vamos usar isso como prática. Ela dá de ombros levemente. Virando-se para olhar através do acampamento e ver Finn repreendendo Ais, Riveria parada ao lado da jovem em sua defesa. Eles parecem realmente contra ela lutar com ele, diz Velf ao perceber para onde ela está olhando. Eles queriam me ver lutar contra monstros. Imaginei que o relatório de Tion os satisfaria, mas parece que Ais quer aprender na prática, diz Yang, balançando um pouco sua espada larga para se aquecer. Ela parece meio não estar lá, sussurra Velf. Você quer dizer que ela parece uma cabeça de vento que de alguma forma se tornou uma mestre espadachim? Eu não consigo nem falar com ela. É como falar com uma parede, diz Yang em voz alta, recebendo olhares severos de alguns membros próximos da família Locke. Mas não que ele se importe. Você é péssima em fazer amigos, sabia disso? Brinca, Tali, mas é claro que ela gosta de lutar. Você não é muito melhor. Aventureiros falam com espadas de qualquer maneira, então você está prestes a ter uma boa conversa com ela. Ok. Percebendo os executivos da família Locke caminhando em sua direção, Yang para de brandir sua espada para dar-lhes toda a sua atenção. Parece que você fez um acordo com minha vice-capitã, ela me convenceu a honrá-lo, mas se essa luta for longe demais para qualquer um dos lados, Garrett intervirá. Finn anuncia enquanto olha para Yang. Podemos acabar logo com isso para que ela pare de me encher o saco? Ele responde em tom irritado. Vão para suas posições iniciais, diz Riveria enquanto aponta para sua equipe a clareira entre o platô do acampamento e a linha de árvores da floresta no outro extremo. Dando-lhe um pequeno sorriso, Yang dá um pequeno salto da borda e cai com força no chão de pedra, o chão rachando levemente sob seus pés. Eu realmente não acho que isso seja uma boa ideia, porque eu sou a única contra isso. Tiona questiona, olhando entre sua equipe e a de Yang enquanto todos simplesmente se voltam para os combatentes. Yang precisa praticar contra pessoas, qual é o seu problema com isso? Tali pergunta. Bem, Ela não conseguiu dizer isso em voz alta. Ela sabe que Ais não pode vencer. Velf diz isso por ela. Seus companheiros de equipe olham para ela e a veem brincando nervosamente com os dedos. Vamos lá, essa pirralha não pode derrotar Ais. Ela é a maldita princesa da espada, ou você esqueceu disso? Beth imediatamente se irrita e grita com a amazona nervosa. Ei, você não está esquecendo de uma pessoa. Velf ressalta. Lefia não estava com eles no momento. Eu ordenei que ela permanecesse em sua tenda até que isso acabasse. Ela não está em condições mentais de ver isso. Riveria rapidamente o informa enquanto Finn levanta sua lança para chamar a atenção de todos.
Tudo bem, vamos começar. Quando qualquer um de vocês for longe demais, eu darei fim à luta. Comece quando quiser, ele anuncia em voz alta. Todos, exceto Lefia e as pessoas posicionadas para vigiar a entrada do andar 51, estão parados na beira do acampamento assistindo à luta. Talia está a alguns metros da borda com Velfa ao seu lado, perto o suficiente para ver e longe o suficiente da borda para ficar confortável. Sobre essa regra de ir longe demais, Talia diz, iniciando uma pequena conversa com Finn. De pé abaixo dos espectadores, Ais e Yang se encaram, a espada larga dele segura no ombro e a espada dela na bainha. Então, tem algo que você queira dizer antes de começarmos? Pergunta Yang, olhando para Ais que estavam a 15 metros de distância. Não se contenha. Foi sua única resposta antes de assentir. Minha magia versus a sua então? Ela faz uma pausa por um momento, pensando, minha magia é para monstros, não para pessoas. Ela simplesmente diz, brandindo sua espada desesperada, e apontando-a para ele como uma espada. Em um instante, ela corre em direção a ele, sua espada apontada enquanto ela estoca com toda a força de seu corpo, limpando a distância entre eles, aparentemente antes que ele pudesse reagir. Ela vê os olhos dele rastreando-a, ele pode me acompanhar sem minha magia. Sua experiência de combate vê instantaneamente o perigo que ele representa para ela. Balançando sua espada larga, Yang apara a lâmina dela antes de trazê-la de volta em um amplo arco em sua direção. Ela se abaixa e passa por baixo do balanço, golpeando em direção ao peito no dele. Quando a espada dela está prestes a fazer contato com uma velocidade absurda, sua espada larga é trazida para bloqueá-la com a parte plana de sua lâmina de 10 polegadas de largura. Rápido e forte, pensais enquanto se move para a esquerda dele, constantemente atacando para frente, dezenas de golpes em questão de segundos, todos direcionados a áreas onde sua guarda deveria estar mais baixa. O peso de sua espada larga, mais fina, é de pelo menos 8 kg. Uma espada desse tamanho não deveria ser capaz de parar no meio do golpe do jeito que ele a está usando. Ela salta para trás, permitindo que um dos golpes terrivelmente telegrafados dele a afaste e lhe dê algum espaço. Tão forte e rápido, e ele reage com a mesma rapidez, ela olha cuidadosamente para seu corpo musculoso e para a espada que ele empunha em uma mão. Aquela espada não tem peso em suas mãos, ele pode pará-la no meio do golpe a qualquer momento. Eu tenho que ser mais rápida. Ela elabora seu plano enquanto respira fundo. Mais uma vez, ela tenta uma abordagem direta, mas dessa vez ela é recebida com mais e mais força à medida que eles continuam, concentrando-se mais na velocidade, tentando acertar um único golpe. Cada vez que ele ataca, ela ataca 3 vezes no mesmo instante. A lâmina dela constantemente ultrapassa a guarda dele, apenas para ele reposicionar sua espada larga como se ela fosse realmente leve para bloqueá-la. Era óbvio para todos que assistiam, especialmente para Ais, que ele era mais rápido e mais forte. Nenhuma das partes conseguiu acertar um único golpe, mas ela conseguia ver os ataques dele vindo de quilômetros de distância. Apesar de todas as suas vantagens, ele não conseguia compensar a diferença de experiência. Ela treinou com a lâmina por 11 anos. Apesar de todo seu poder e talento bruto, ele não tinha um senso de combate para se igualar à princesa da espada. Aproveitando a oportunidade para mudar o ritmo, Yang aproveita o espaço aberto e avança, dando um poderoso golpe para cima. Os olhos de Ais se arregalaram com a velocidade do ataque. Ela sabia que seus movimentos não seriam nada desprezíveis, mas isso estava além do nível 5. Enquanto ele levanta a espada em um golpe diagonal, ela mal tem tempo de se defender, sendo forçada a bloquear com a parte plana da lâmina em vez de se posicionar para parar e contra-atacar. O olhar de Yang ainda está entediado e inalterado enquanto ele faz contato, sem apoio, sem alavancagem, sem problema, ele pensa consigo mesmo. Uma versão mais concisa do que Talia lhe ensinou. Uma estratégia que só pode ser usada por ele, útil apenas para um lutador que pode voar, levá-los ao ar e fazê-los lutar em seus termos. A compreensão surge em Ais quando a força de sua lâmina levanta seu corpo leve do chão. Ele é incomparável no ar, seu vento a torna mais manobrável no ar, mas nem ela consegue voar. Reagindo num piscar de olhos, ela se encolhe, levantando os pés para juntar as mãos na parte plana da lâmina, inclinando a lâmina enquanto torce o corpo, usando todo o corpo para empurrar a espada dele e pular sobre ele. Ele move a cabeça para bloquear um golpe da espada dela em sua bochecha enquanto ela gira no ar e o chuta com os 2 pés nas costas, empurrando-o e caindo enquanto pousa graciosamente a uma dúzia de metros de distância. Antes mesmo que seus pés estejam firmemente plantados no chão, seu corpo instintivamente se move para o lado, desviando por pouco de um golpe vertical, a espada larga afundando na pedra ao lado dela enquanto ela continua recuando. Ele se virou e fechou a distância antes que eu pudesse me equilibrar novamente. Mas por que um golpe vertical? Ela questiona sua péssima escolha de golpe de espada, dada a oportunidade, enquanto o avalia desde o início mais uma vez. Ele pode fechar instantaneamente qualquer espaço que eu abro, ele é mais forte e rápido, preciso pegá-lo de surpresa, algo que ele não pode esperar ou reagir. Ela decide seu plano de ação em alguns instantes. Sua habilidade com a espada é incrível, diz Garrett enquanto assiste à luta, chegando facilmente à mesma conclusão de Ais. Essa é uma maneira gentil de dizer lixo completo. Talia acrescenta, surpreendendo-os com sua honestidade brutal. Então por que uma espada? Tione pergunta sem saber o que eles estavam pensando, fazendo-o lutar com Ais. Porque ele é ruim. Seus atributos são insanos, então ele consegue balançar como se nada fosse, mas seus punhos só podem ir até certo ponto. Socar um monstro grande sem magia e sua mão simplesmente vai até eles e nada acontece. E ele não pode depender sempre de magia, explica Talia. Então isso é treinamento para usar armas maiores? Garrett percebe.
Sim, no tempo que levo para ensinar a ele habilidades de espada que correspondem ao seu nível, posso facilmente ensiná-lo a usar uma grande espada ou um grande machado e deixá-lo se concentrar em seu próprio treinamento mágico. Além disso, suas estatísticas tornam essa jogada mais inteligente de qualquer maneira, diz Tali com um sorriso cúmplice. Usarás para treinar, uma jogada inteligente, fim a elogia. Enquanto conversavam de volta ao campo de batalha, avançando mais uma vez, Ais tira proveito de sua inexperiência. Ela sabe como seus oponentes a tratam. A princesa da espada, a melhor espadachim de Oraril. Uma especialista em espadas de uma geração que trabalhou mais duro do que todos os seus colegas para aprimorar suas habilidades. Ela o mantém focado na única coisa que todos não conseguem deixar de focar, manter sua lâmina desesperada à vista dele, mantendo suas espadas constantemente em choque, mantendo todas as pequenas faíscas voando. O sangue dela não bombeava assim há algum tempo. Ela finalmente está vendo a distância entre eles. Ele está mais forte, mais rápido, ela nem consegue dizer o quanto, mas ele é apenas mais uma vítima da propaganda de Loki. Loki e Finn se esforçaram para fazer sua família se tornarem heróis. Loki foi ainda mais longe para fazer de Ais a representante aventureira de Oraril, a aventureira mais amada da cidade, mesmo sem ser do nível mais alto. Enquanto Yang se concentra em sua lâmina, assim como todos os outros fazem, Ais tira vantagem disso. Ela move a espada para fora do caminho para evitar o golpe vertical descendente enquanto dá um passo para o lado. Erguendo sua espada, ela move de costas em um grande golpe para baixo, telegrafando seu golpe direcionado ao pulso dele, sem se conter de forma alguma. Não havia sentido quando ela sabia que ele iria se defender. Ele reage instintivamente e levanta sua lâmina colidindo com a dela. Inclinando-se para frente como se fosse tola o suficiente para contestar sua força, apenas para ela empurrar para baixo com toda a sua força e levantar a perna, dando um chute forte na lateral da cabeça dele. Enquanto seu corpo tropeça alguns metros para o lado, Ais aproveita a chance e avança para perfurar seu ombro. Olhando por cima do ombro, ele a vê avançando e reage instintivamente. Quando os pés dela deixam o chão, ele balança a espada larga pela primeira vez contra ela com toda a sua força. Vendo o balanço como um borrão prateado, o cérebro de Ais mal consegue formar uma palavra para descrever o que era isso. Poder. Erguendo a espada dela para bloquear com a parte plana da lâmina, ele a joga no chão de pedra, fazendo com que ela fique toda esfarrapada e sujando suas roupas até que ela finalmente para de rolar. Enquanto ela se levanta, colocando as mãos no chão para se apoiar, ela sente uma dor no braço esquerdo, o braço que estava na parte plana da lâmina para se defender do golpe. Ele estava tremendo. Droga, você realmente quebrou. A voz de Yang chega até ela com um toque de diversão em suas palavras. Olhando para cima enquanto se levanta, Ais vê Yang cutucando um pedaço lascado na ponta de sua lâmina. Olhando mais de perto para ele, um sorriso divertido em seu rosto enquanto ele passa o dedo pela parte quebrada da lâmina. Ele não está mostrando nenhum tipo de fadiga ou efeitos do choque. Eles estavam mais distantes do que ela pensava. Guarde isso antes que você realmente quebre. Velf grita a plenos pulmões do acampamento. Yang olha por cima do ombro em direção à sua equipe, esperando confirmação. É só guardar a espada e começar a levar isso a sério. O treinamento com espada acabou, Tali diz com um suspiro. Ela queria ver um pouco mais da habilidade dele com a espada para avaliá-lo, afinal, lançando um olhar para Finn e recebendo um aceno sério em troca. Eles voltam sua atenção para a luta. Guardando a espada larga em seu inventário, Yang dá um sorriso arrogante para Ais enquanto levanta as mãos e assume uma postura relaxada de luta. Respondendo da mesma forma, ela assume uma postura mais defensiva, concentrando sua mente e corpo em conter os movimentos dele. Antes que ela possa entender o que está acontecendo, o chão sob seus pés se transforma em uma cratera. Um punho está a menos de 1 metro de seu rosto antes que sua espada possa se mover. Em um momento de pura adrenalina e instinto, ela inclina sua lâmina para bloquear o punho blindado. Assim como antes, ela segura a espada com a mão esquerda. O peso desse golpe não foi nada comparado ao anterior, a dor percorreu seu braço enquanto ela sentia cada articulação, do pulso ao ombro, doer e tremer. A parte plana da lâmina dela atingiu seu rosto antes que Yang estendesse completamente o braço. Argue! Ela grita, seu corpo rachando o chão enquanto ela salta pelo campo de batalha de pedra. Deitada de lado, de costas para os espectadores com a espada ainda em punho, Ais sente o lado esquerdo do corpo gritando de dor. Isso não fazia sentido. Armas são multiplicadores de força. Como ele estava batendo mais forte sem isso? Ele se conteve antes. Sua mente estava tentando freneticamente dar sentido a isso. Se ao menos ela soubesse como suas habilidades funcionavam. Forçando-se a ficar de pé, com o braço esquerdo dormente e ferido pendurado frouxamente ao lado do corpo, ela vira o rosto para Yang, sentindo sangue escorrendo pelo queixo. A lâmina dela cortou uma linha em seu rosto, do topo da sobrancelha esquerda até a base do queixo, passando logo abaixo do nariz e cruzando os lábios. Terminamos aqui? Yang pergunta, levantando uma sobrancelha ao ver o dano que sua própria espada causou. Ele ainda parecia ter mal tentado enquanto caminhava em sua direção. Não é sua resposta simples, segurando sua espada mais uma vez enquanto se prepara para dar tudo de si nessa luta. Este homem, ele é mais forte do que eu. Ele chegará aos andares mais profundos antes de mim. Ele chegará a ela antes de mim. Não posso perder para ele. Não posso perder para ninguém. Ais grita em sua mente como se estivesse se lembrando de seus objetivos. Não, ela estava se convencendo de que o que estava prestes a fazer era justificado. Ari, seu canto é interrompido. Encurtando a distância em um instante, interrompendo suas palavras segurando seu rosto ferido e colocando uma mão coberta de metal sobre sua boca, Yang interrompe seu canto. Cânticos curtos ainda são cânticos, ele diz brincando enquanto a levanta do chão pela boca, os olhos dela se arregalam, choque e terror fluem por ela em um instante. Essa impotência, ela treinou tanto, ela não pode ser impotente de novo. Nunca mais.
balançando sua espada diretamente em sua cabeça, antes que ela possa perceber o que está fazendo. Sua mão livre se levanta e envolve sua mão maior em volta da mão direita dela, a mão que segura sua espada. Lentamente virando a cabeça de olhar para a espada dela para olhá-la nos olhos, ele lhe dá um sorriso arrogante mais uma vez. Parece que terminamos aqui. Agora seja uma boa menina e vai incomodar Finn se precisar de um parceiro de treino, certo, princesa? Ele a traz para o nível dos seus olhos, as pernas dela chutando em desespero, seus golpes conectando, mas nem mesmo fazendo se mover. Enquanto ele a abaixa o suficiente, ele inclina a cabeça para trás, preparando-se para bater sua testa na dela e encerrar a luta. Vendo a dor chegando, sabendo que não pode escapar, Ais fecha os olhos. Pequenas lágrimas lutando para sair, seu rosto contorcido de raiva e frustração, 11 anos de treinamento, tudo por nada. Ainda garota fraca que teve que ver sua família partir. Ag! Ela ouve Yang gritar quando ele a deixa cair de repente. Antes mesmo que ela pudesse atingir o chão, alguém a segura. Abrindo os olhos, ela vê Beth rosnando acima dela, seu olhar fixo em Yang. Respirando fundo, ela olha ao redor e vê Tione e Tiona ao lado deles, com as armas prontas, encarando o oponente. Correndo para se levantar, ela enxuga as lágrimas, ignorando a dor dos ferimentos enquanto olha para o oponente, erguendo a espada e se alinhando com seus aliados. Ela não tem certeza do que está acontecendo, mas confia neles, confia que Finn os teria impedido se não aprovasse. Ao olharem para Yang, os 4 níveis 5 veem algo que não aconteceu durante a luta. Sua expressão muda. Um sorriso animado se forma em seu rosto. Capítulo 107. Então, Yang olha para Beth, Tione e Ais. Um sorriso em seu rosto enquanto ele olha para os novos desafiantes. Tiona e Tione ambos tinham suas armas sacadas, urga e 2 facas kukri respectivamente. Vendo Beth desarmada, ele se vira para o acampamento e levanta sua voz. Alguém mais quer se juntar à diversão? Sua pergunta ressoa. Tali grita para ele com um sorriso maníaco. Pedi para Finn aumentar a pressão. Você parecia relaxado demais. Como seu professor, prefiro ver você superar seus limites. Eu deveria ter esperado essa besteira dela. Suspiro. Tanto faz, ele se resigna a simplesmente aceitar a nova situação. Voltando-se para os desafiantes, ele levanta as mãos para sinalizar um desafio. Bem, não me deixe esperando, vamos lá. Pequenas chamas piscam em seu corpo, suas manoplas acendem com um circuito como padrão de azul claro, enquanto seus pés têm as mesmas pequenas chamas. Relâmpagos roxos crepitam dentro das chamas, dançando ao redor de seu corpo. Sua armadura de mago fornece aumentos de estatísticas gerais além de apenas adicionar dano mágico. Ele se concentrou em manter os elementos no mínimo apenas para acionar os aumentos físicos fornecidos pela habilidade. Em seu estado atual, seus oponentes de nível 5 não tinham nada com que se preocupar em termos de dano elemental severo. Ariel, o canto curto de Ais não é interrompido dessa vez, a armadura de vento se forma ao redor dela, enquanto seus aliados se afastam dela. Essa é a única vez que eles a viram usar magia contra outra pessoa, eles não tinham certeza de como se sentir sobre isso. Lançando um olhar para Beth, Ais direciona seu vento para as botas dele, o item mágico Mithril embutido nas botas absorve a magia, efetivamente dando a ambos sua, Ariel, enquanto ela despeja mais magia para reformar sua própria armadura. Uei, espera, como você fez isso? Velf consegue fazer itens como esse. As palavras de Yang são interrompidas quando Beth e Ais avançam contra ele. Beth sai na frente com sua vantagem de velocidade. Sem magia, apenas Ottar e Allen seriam mais rápidos que ele. Com a magia de Ais, ele era mais rápido que o normal. Suas habilidades aumentam sua velocidade de movimento e a usam para aumentar seu poder de ataque, assim como a habilidade cinética de Yang. Tudo isso se junta na forma de um chute voador na cabeça de Yang. Um momento depois que seu pé deixa o chão, ele já está no rosto de Yang. Yang desvia do chute apenas para ser recebido com uma saraivada de socos e chutes. Usando suas estatísticas superiores, ele desajeitadamente rebate todos os golpes enquanto dá um passo para trás. Um segundo depois e uma espada é lançada contra ele. Reagindo rapidamente, ele se esquiva, fazendo com que Ais caia onde ele estava, e se move ao redor de Beth para colocar o lobo entre ele e a princesa. Em um movimento rápido, Ais aplica magia em sua armadura de vento, disparando ao redor de Beth e ataca Yang com uma enxurrada de estocadas. Yang estava perdendo terreno, as marés tinham mudado. Beth e Ais, sendo reforçadas por seu vento, se uniram para empurrá-lo para trás. Elas não conseguiram acertar nenhum golpe adequado, mas ele foi efetivamente imobilizado. Mais alguns segundos disso e um novo desafio apareceu. E.A. Ao ouvir antes de ver, ele pula no ar, evitando por pouco Urga, que foi atingido em suas canelas. Muito alto, ele pensa consigo mesmo. Ugh! Ele geme ao sentir 2 pés batendo em suas costas, jogando no chão com força suficiente para abrir uma vala de 1 dúzia de metros de altura, de cara. Isso, bem jogado, me fazendo pular para que você possa me pegar de surpresa. Ele ressalta, levantando-se mais rápido do que eles gostariam e mantendo todos eles à vista. O fôlego de Ais tinha acabado até que ela o lançasse novamente. Todos estavam se avaliando mais uma vez. Ele está duro. Tione reclama enquanto esfrega os pés, os ossos chacoalhando de tanto chutá-lo. Obrigado, Yang lhe dá uma piscadela brincalhona, mas não se preocupe, não pense que você vai me bater muito mais. Lutar 4 contra 1 é muito mais difícil do que eu pensava. Vocês estão muito à frente em habilidade de luta, desculpe, mas não consigo acompanhar assim. Ele dá de ombros resignado, franzindo a testa levemente ao reconhecer as diferenças entre eles. Você está desistindo? Pergunta Ais com um olhar penetrante, descontente com a ideia de ele desistir. Não, ele olha para o acampamento antes de gritar, escudos levantados. A confusão se espalha entre todos, -2. Peguei você. Diz Velf sacando sua espada e cravando-a no chão.
pronto para absorver qualquer calor extra. Não posso superar você em habilidade, mas definitivamente posso dominá-lo. O rosto de Yang se contorce em um sorriso maníaco enquanto as chamas em seu corpo aumentam. Sua armadura de mago voltando ao seu estado natural em vez de ser suprimida. Ariel, a armadura de vento de Ais ganha vida mais uma vez. Ela imediatamente direciona um pouco dela para Beth antes de reforçá-la em si mesma mais uma vez. Tempestade, seu cântico prolongado. A armadura se concentra mais em sua espada do que em seu próprio corpo para elevar seu poder de ataque a níveis absurdos. O lâmina de vento, legal, ele brinca. Num instante, todos eles correm para a frente. Ais é a primeira a atacar, sua velocidade de ataque é a mais rápida entre todos do seu grupo. Conforme eles chegam a 10 metros um do outro, um véu de chamas azuis fracas explode de Yang. Não é forte o suficiente para realmente machucar seus corpos de alto nível, mas é um truque bacana que Velf usou para bloquear a visão de Balor. Desaparecendo dentro das chamas, ele vê seu alvo, sua arma enorme e desajeitada à face destacar. Colocando seu foco em uma investida, o chão sob seus pés se estilhaça e explode quando ele chega na frente de Tiona. Urga era simplesmente grande demais para ela reagir adequadamente. Enquanto as chamas se dissipavam, todos haviam atacar o melhor que podia. Apenas para ele executar um uppercut, perfurando a lâmina da arma dela com força suficiente para que pudessem ouvi-la estalar. O que ela grita. A força derruba as armas e as mãos que a seguram para cima e acima dela. Cambaleando para trás, ele acerta um sólido gancho de direita no rosto dela, jogando-a através da zona segura em direção à parede mais próxima. Antes mesmo que ele pudesse aproveitar o que fez, ele é forçado a recuar enquanto desvia dos golpes de Ais, Beth e Tione. Diferentemente de antes, dessa vez ele não estava lutando tanto. Ele podia guiar cuidadosamente os golpes para longe com muito menos estresse. Depois de algumas rodadas de golpes, seu momento finalmente chega. De repente, o fôlego emprestado de Beth acaba, sua velocidade e potência caem, não o suficiente para enfraquecer, mas o suficiente para atrapalhar o ritmo deles. Aproveitando a oportunidade, ele afasta a lâmina de Ais, acendendo sua armadura de mago para diminuir o dano dos golpes que Tione desfere, e avança e dá um soco bem no rosto de Beth. Em um instante, ele corre para frente, ignorando as duas garotas e suas expressões chocadas enquanto as empurra para o lado. Ug e Beth geme enquanto crava os dedos no chão para evitar voar para mais longe. No momento em que ele olha para cima, uma bota bate em seu rosto. Sentindo Tione e Ais correndo em sua direção, Yang começa uma série de golpes no lobo, seu braço se erguendo fracamente para se defender. A cada golpe, ele sentia seus ossos tremerem e seus braços ficarem dormentes, tudo isso enquanto o calor tentava cauterizá-los. Argue! Ele grita enquanto atinge seu limite, sua raiva ferve. Baixando sua guarda, ele leva um golpe no rosto enquanto acerta um golpe em Yang, mas Yang não se move. Beth sente seu maxilar estalar, seu corpo se ergue do chão e está prestes a ser lançado através da área, mas Yang agarra sua mão estendida quando ela passa por ele e imediatamente o balança, jogando-o na linha de árvores próxima antes de saltar diretamente para cima, desviando por pouco das lâminas e do vento em suas costas devido aos ataques de Tione e Ais. Enquanto árvores estalam e quebram ao fundo, ele pousa de pé do outro lado das meninas, dando-lhes um sorriso brincalhão. Vocês realmente não são bons um contra um, hein? Ele os provoca. Tione sente seu sangue ferver com um comentário. Ais aperta o aperto em sua lâmina em frustração. Ele estava certo. Ela não poderia vencer em um duelo. Ela era fraca. Pelo menos é assim que ela pensa sobre isso. Quem diabos você pensa que é, idiota? Tione grita enquanto libera sua fúria primitiva. Sua habilidade berserker é ativada enquanto ela avança. Yang levanta uma sobrancelha com a mudança repentina de comportamento. Eu estava brincando com você até agora, mas você é irritante. Yang diz enquanto acompanha o ritmo dela. Erguendo uma de suas facas, ela tenta atacá-lo na cabeça. Ele responde da mesma forma, golpeando a lâmina de adamantina, atingindo suas costas pela primeira vez. As armas dela se quebram fracamente sob a força do golpe, como se a estivessem tirando do estado de raiva, seus olhos se arregalam ao perceber que era tarde demais. O punho dele acerta a bochecha dela, mas em vez de derrubá-la, ele pisa forte no chão, jogando o crânio dela no chão, imprensado entre a pedra e o punho dele. Sua cabeça inteira está enterrada no chão. Enquanto ele remove as mãos, uma Tione ensanguentada é vista abaixo, com queimaduras no rosto. Capitão! Sua voz grita fracamente enquanto seus olhos se fecham, adormecendo imediatamente. Você? Ais ficou chocada. Ela esperava que ele fosse mais forte que ela, esperava que houvesse uma diferença entre eles. Mas quebrar Adamantite e imediatamente nocautear Tione, alguém que era tão forte quanto Ais em estatísticas enquanto era fortalecido pela habilidade berserker. De repente, ela estava duvidando do sentido dessa luta. Por que ela estava na masmorra se pessoas assim existem? Relaxa, eu não sou um babaca, é não muito. Yang diz enquanto ignora os olhares horrorizados que todos estavam dando a ele. Tirando um elixir de seu estoque, ele o derrama no rosto de Tione. No momento em que ela começa a acordar, ele se abaixa, agarra-a pelo ombro e a levanta. O cabelo dela está coberto de terra e pedra enquanto ele puxa a cabeça dela para fora do chão. Sem cerimônia, ele a joga por todo o caminho até o acampamento, bem nos braços de seu amado capitão. Olhando para Ais, ele lhe dá um sorriso malicioso, sua vez. Algo cai atrás dele quando ele está prestes a correr para frente. Estou de volta. Tiona grita, fiquei presa em uma parede. Ela explica casualmente enquanto gira seu urga agora rachado. Deveria ter ficado lá, diz Yang enquanto a ignora e corre em direção a Ais. Ele era um borrão para todos, exceto para os aventureiros de nível 6. Sua equipe estava acostumada a lutar ao lado dele, então eles nunca tiveram que ficar de olho em seus movimentos. Eles tinham seus próprios inimigos para lidar, mas vendo de lado, ele é um monstro.
Ele evitou cada golpe de Ais e Tiona. Ele correspondeu aos golpes deles com seus punhos encapuzados. Ele estava empurrando os dois para trás ao mesmo tempo. Enquanto Tiona desfere um golpe forte com seu Urga, Yang avança e pressiona seu corpo contra o dela, sem derrubá-la, mas ficando fora da zona de ataque de suas armas. Aproveitando a oportunidade, Ais avança com seu vento concentrado para atacar. Empurrando Tiona pelo rosto, ele gira sobre os calcanhares e evita por pouco o golpe, colocando mais magia em sua manopla de armadura de mago. Ele agarra a lâmina dela, segurando-a no lugar e novamente chocando a todos enquanto desfere um forte gancho no rosto de Ais com a mão direita. Sua armadura de vento pode bloquear completamente a maioria das coisas e suavizar outras, mas ele não queria prolongar essa luta. O punho dele quebra o vento dela, batendo em seu rosto e jogando-a em direção à linha das árvores. O corpo dela rola pelo chão antes de bater em uma árvore grossa com um dolorido UGH. Ela deita no chão, acordada e lutando para se levantar. Uau! Tiona olha espantada antes de mudar seu foco de Ais para Yang. O Ru então quer continuar? Ele pergunta casualmente à Amazona. Olhando para seus aliados, Tiona estava inconsciente sendo examinada por Riveria, Beth não estava em lugar nenhum, Ais já estava de 4 tentando se levantar, mas falhando, e Yang. Ele parecia completamente bem e pronto para mais. Meu Urga foi rachado, e meu time está bem acabado. Podemos parar aqui? Ela pergunta, percebendo para onde essa luta estava indo. Legal, talvez seja melhor ir encontrar Beth. Ele conseguiu um combo completo, brinca Yang enquanto sua magia se dissipa, revelando seu corpo, agora completamente curado dos golpes que Tiona desferiu quando ele atacou Beth. Ah, entendi. Tiona diz enquanto corre em direção à floresta. Luta impressionante, elogia Finn enquanto pousa ao lado de Yang. Por favor, não me diga que você também quer lutar. Eu realmente não sou fã de lutar contra pessoas. Yang geme ao ver Finn segurando sua lança. Ele parece mais irritado do que preocupado em lutar contra um nível 6. Fun faz uma anotação mental enquanto dá um pequeno sorriso para Yang. Nada disso. Espero que agora Ais não queira desafiá-lo novamente por um tempo. Pelo menos até que ela pense que não vai acabar assim. Ele aponta sua lança para a garota sob a árvore com Riveria ao seu lado. Enquanto Ais tentava se levantar, suas mãos se dobraram sob seu próprio peso, deixando-a cair de cara no chão novamente. Seus punhos fechados bateram no chão em frustração enquanto Riveria tentava acalmá-la. A compreensão finalmente a atingiu. Ela não conseguia nem entender o quão longe Yang estava, pois seus soluços de frustração mal o alcançavam. Riveria segurava a garota com força. Yang não conseguia mais ficar ali. Quando ele começou a se afastar, Finn ficou ao lado dele enquanto seguiam em direção às escadas. Ela não é a única que se sente assim, sabia? É por isso que fomos tão inflexíveis em descobrir o que torna você tão especial, explica Palum. Anos de treinamento apenas para ser superado por algum idiota que não tinha uma fauna alguns meses atrás. Eu teria feito a mesma coisa no seu lugar. Fico feliz que você tenha entendido. Não se preocupe, não vamos incomodá-lo novamente depois disso. Espero que possamos construir um melhor relacionamento de trabalho a partir de agora. Obrigado, mas a menos que você queira acabar morto, não tente me copiar, certo? Yang lança um olhar para Finn enquanto eles começam a subir as escadas. Mesmo que você seja um caso especial, sua equipe também está progredindo rapidamente. Qualquer sistema que você tenha está funcionando. Finn fez uma boa observação. Em poucos meses Tali passou do nível médio 4 para o nível 5, e Velf melhorou muito mais do que isso em relação ao seu nível. Seu sistema funciona. O que fazemos não pode funcionar para sua equipe. Desculpe, não é uma habilidade ou algo a ver com fauna. É apenas sobre o tipo de pessoa que você é. A voz de Yang estava baixa, seus pensamentos passando por inúmeros cenários do que pode dar errado. Não deveríamos ser nós a decidir isso? Não precisa. Eu sei que você não pode fazer isso porque Yang para de subir as escadas e olha para Finn. Você não está disposto a ver seus aliados morrerem pelo que acreditam, porque você é a orgulhosa família Locke. Não é assim que você opera. Você não está disposto a desafiar probabilidades impossíveis do jeito que fazemos, passar pela morte e superar tudo, porque isso significa que as pessoas com quem você se importa morrerão. Você é forte. Você sabe que é forte, e é por isso que não vai funcionar para você, Yang diz em um tom sério antes de subir as escadas para o acampamento. Finn e Veria grita alguns degraus abaixo. Tanto ela quanto Ais ouviram o fim daquela conversa. O rosto da garota manchado com manchas de suas lágrimas de frustração enquanto ela pondera o que tinha acabado de ouvir. Ele disse que era impossível para ela por causa de quem eles eram. Impossível. Como estão todos? Eles ficarão bem. Precisamos de um tempo para reparos depois daquela luta, Riveria o informa. Certo. Todos os executivos para a tenda principal imediatamente. Chegando ao acampamento, Yang vê Velf, Tali e Tsubaki esperando por ele com sorrisos divertidos. Bem, como foi que eu me saí? Ele pergunta a Tali. Esgrima ainda é uma merda, mas é boa o suficiente para monstros? Vamos ficar bem com isso. Vi que você estava focado apenas em brigar. Não dá para aprender muito bombardeando tudo. Ou ele morre ou não com essa abordagem. De qualquer forma, definitivamente faria isso se eles me pressionassem. Ainda bem que não chegou a isso. Ele dá um pequeno sorriso enquanto recupera sua espada larga. Ela realmente lascou, bem impressionante. Mas você atravessou facas de adamantite, Velf ressalta enquanto ele e Tsubaki inspecionam a lâmina. Sim, lutar contra várias pessoas era irritante, e eu fiquei farto. Ele solta um olhar profundo. Pelo menos consegui muitos valis, fiz algumas apostas legais com alguns dos membros deles. É incrível o quanto eles acreditam nos Ais. Diz Tsubaki com uma risada gostosa enquanto imagina todo o dinheiro que tem para arrecadar. Raul e Aki ficariam endividados por meses. Certo. Estou com fome, então vamos comer alguma coisa. Acho que terminei o treinamento de hoje. Aquela luta foi mais irritante do que qualquer outra coisa. Yang reclama.
Tenda principal da família Locke. Então, aprendemos alguma coisa nova? Pergunta Finn. Todos os executivos reunidos na tenda para discutir o treino. TCH Beth ainda não conseguia falar direito. Seu queixo estava rachado e sua mandíbula deslocada devido ao golpe que levou. Sua boca ainda estava enfaixada. Que ele é um babaca, resmunga Tione, esfregando a mão na bochecha, ainda latejante mesmo depois que os ossos quebrados e a carne queimada foram curados. Muito forte. Foi tudo que Ais conseguiu dizer, sua mente aparentemente em outro lugar no momento. Ele é melhor em brigas do que em espadas, certo? Acho que ele é bem legal, acrescenta Tiona, levantando a mão e acenando para chamar a atenção de Finn. Sim, Garrett concorda. Mas, por que ele simplesmente não usou aqueles ataques fortes que ele normalmente usa? A Amazona questionou. Bem, Finn começa a explicar. Acredito que ele planejou usá-lo se necessário. É por isso que seu amigo Velf se preparou para bloqueá-lo, mas simplesmente nunca chegou a isso. Sua força monstruosa aparentemente foi o suficiente. Monstruoso está certo, acrescenta Garrett. O garoto pode ser tão forte quanto eu se ele realmente se esforçar, e ele ainda é um novato nível 5, até onde sabemos. Felizmente ele se limitou a uma briga simples e Veria finalmente fala, sua magia de longo alcance tende a ser instantânea, como todos os seus outros ataques. Não tenho certeza se meu escudo teria sido lançado a tempo de bloqueá-la. Sei como ele é, tão forte. Lefia pergunta com a voz trêmula. Olhando atentamente para a garota, ao vê-la amassando a barra da saia, Finn decide manter todos na rotina que tinham, tem funcionado até agora. Então é melhor não agitar as coisas, especialmente se o que Yang disse for verdade. Ele não quis dizer, e acho que é melhor deixarmos assim todos. Ele disse e Ais o interrompe, atraindo os olhares de todos para ela imediatamente. Ais, a voz de Finn era baixa, um aviso óbvio, mas ela continuou. Enfrentar a morte e superá-la, ele disse que não pode funcionar para nós porque somos uma família forte. Sua voz se tornou um sussurro no final. Já chega, Ais, nossa família não se envolve em táticas imprudentes. Qual o sentido de ser forte se todos morrem sozinhos do jeito que estão? Nós lutamos juntos para melhorar como um, pois nós somos a... Finn se interrompe, percebendo o que estava prestes a dizer, porque nós somos a orgulhosa família Locke. Yang estava certo, seu jeito realmente não funcionaria para eles. Finn agora percebe. Probabilidades impossíveis, enfrente a morte e supere. As pessoas morrerão. Ais canta repetidamente em sua mente enquanto seu pequeno interrogatório termina. Capítulo 108. 3 semanas após a luta de Yang, caminhando pelo túnel até o andar 51, Finn, Garrett, Riveria e Beth. Ais e as gêmeas amazonas estavam totalmente armadas com Tione carregando uma mochila para seus itens de missão. Ao lado delas, a trifecta está totalmente preparada para o progresso na masmorra, todas as suas armas e equipamentos reparados e afiados. A lança de Tali descansando em suas costas, presa em sua armadura por uma placa magnética. Uma nova adição que Yang recomendou quando percebeu que ela sempre a seguraria como a maioria dos lanceiros faz. Então, qual é o grande item que vocês estão procurando? Yang pergunta a Finn enquanto caminha ao lado dele. Água da fonte de Cadmus. A Irmid nos deu uma missão para recuperar um frasco. Ela tem propriedades curativas incríveis, mas só produz uma pequena quantidade. Então tivemos que esperar encher, e o dragão de Cadmus aguarda. Finn o informa casualmente. Certo, essa coisa só é superada pelo monstro Rex, certo? Acho que é por isso que vocês todos estão indo então. Exatamente, Tsubaki e Lefia serão suficientes para defender o acampamento sob o comando de Aki, especialmente com sua equipe desafiando o vaso do dragão. E como exatamente vocês farão isso? Finn pergunta no final, ainda sem saber qual é o plano de Yang. O que você ainda não descobriu? Você não é um gênio. Yang provoca o Palum. Ei, é melhor você cuidar da boca. A raiva de Tione imediatamente explode. Acalme-se, Tione, ele só está se divertindo um pouco. As palavras de Finn a fazem voltar a ser uma colegial apaixonada. O vaso do dragão é um problema simples. Quando você entra no andar, os dragões conseguem sentir você e atirar do andar 58 até o 52. Quanto mais fundo você for, menos tempo terá para reagir, e quanto mais tempo demorar, menos terreno terá porque as explosões que eles usam literalmente destruirão os caminhos que você pode usar, e considerando que esses andares são um labirinto de vários andares. O que você acha que tornaria tudo muito mais fácil se você pudesse mudar uma coisa? Yang questiona Finn com seriedade na voz. Se eu tivesse que mudar remover os dragões Valgan, ou impedi-los de atirar pelos andares, ele diz com uma risada leve. Só em seus sonhos ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Exatamente, diz Yang em um tom jovial, é isso que vou fazer. Se eles não conseguem atirar, os monstros naqueles andares são, em sua maioria, de nível 3. Os dragões são a razão de ser tão difícil, fala Yang como se fosse a coisa mais óbvia e simples do mundo. Todos, exceto Velf e Tali, estão céticos na melhor das hipóteses, atordoados e silenciosos diante da ideia insana. Isso é impossível. A distância entre o andar 52 e 58 é facilmente de 200 metros. O tamanho da câmara do dragão é muito grande e os dragões são muito numerosos. Eu já considerei todos os planos, o que torna o seu tão diferente. Ele ri levemente da descrença de Finn. Simplesmente, eu sou o elementalista Yang, segura um pequeno tornado de fogo e vento na palma da mão. Minha magia me dá mais ferramentas do que você saberia o que fazer. É o tipo de magia feita para ser altamente versátil e poderosa. O que são alguns dragões diante disso? Ele dá um sorriso malicioso para o Palum. Nesse momento, a compreensão surgiu enfim, algo que ele relutava em acreditar, mas agora ele sabia que era verdade. Nessa corrida para as regiões de fronteira, ele nunca teve chance. Ele perdeu, ele sentiu em seu coração, este jovem, esta criança, iria superá-lo, chegar mais longe do que todos eles.
Caminhando atrás deles, Reverie acompanhou-as enquanto a conversa os alcançava, segurando o punho fechado e trêmulo da garota em sua mão gentil para acalmá-la. Mas a chama de Ais não se acalmava, ela teve que andar em silêncio enquanto o homem que roubaria seu sonho tinha uma conversa casual com seu capitão sobre superá-los todos. E a pior parte de tudo, ele nem sequer pensou duas vezes. Chegando ao 51º andar, ambas as equipes seguiram caminhos separados. Yang não perdeu que Ais levou um segundo a mais antes de se virar para andar atrás de Finn. Mas isso não era problema dele. No 51º andar, a fonte de Cadmus ficava no outro extremo do andar, enquanto a entrada para os andares inferiores ficava no ponto completamente oposto. A masmorra adora colocar os itens mais valiosos longe do caminho principal, ao que parece. Então, qual é o plano para o vaso do dragão? Você pode nos contar agora mesmo? Pergunta Tali enquanto elas começam a correr pelos amplos corredores quadrados, perfeitamente lisos como a masmorra os fez, com pedras cinza brilhantes em todas as paredes. Eu explico quando chegarmos mais perto, precisamos de espaço de qualquer maneira. Yang diz enquanto retira sua espada larga do inventário, vendo uma horda de rinocerontes negros à frente deles. Certo, os monstros primeiro planejam, depois Velf concorda enquanto também saca sua arma e avança. Diminuindo um pouco o ritmo e deixando que eles assumam a liderança, Tali pega o mapa deste andar, um verdadeiro labirinto por si só, e este era apenas o primeiro andar da programação. Tudo bem, vire à esquerda. Ela começa a dar instruções enquanto eles abatem monstros à esquerda e à direita, sem nenhum desafio real para eles enquanto seguem em direção ao próximo túnel. Piso 52, o vaso do dragão. Parado na beira do túnel para o andar superior, Yang vê a alvenaria passar de cinza brilhante para um cinza escuro esfumaçado profundo, apenas 1 ou 2 tons do preto. A mudança é visível e chocante quando um passo à sua frente os grandes blocos no chão mudam de repente. Imaginei. Ele diz enquanto se agacha, formando uma chama poderosa na ponta dos dedos, como um maçarico, e a passa da pedra cinza claro para cinza escuro. Então, quer nos contar tudo agora? Pergunta Tali parada a poucos metros atrás, dentro do túnel. Na verdade, é bem simples. Vou correr até lá e encontrar um lugar legal para ficar. Quando os dragões atirarem em mim, eles farão um buraco e eu voarei para distraí-los. Então vocês podem seguir a rota normal sem se preocupar com o fogo do dragão. Eles naturalmente focarão na maior ameaça, que é o cara na cara deles. Então você vai voar por um buraco que os dragões fazem para distraí-los enquanto pegamos a rota normal. Em muito esperto, Tali o elogia. Obrigado. Vocês estão prontos? Ele pergunta. Pronto. Tali segura um mapa em uma mão e uma espada curta na outra. Pronto. Mozoka se ilumina nas mãos de Velf. Tudo bem. Espere um minuto e então comece a andar. Yang ordena, correndo pelo grande corredor e virando à direita. Sua equipe tem que ir para a esquerda para chegar aos andares inferiores. Ele estava em um beco sem saída. Longe o suficiente, ele pensa em voz alta, parando de repente e se concentrando no chão abaixo dele. Enquanto ele escuta atentamente, ele ouve algo que não lhe é estranho. Os rugidos dos dragões Valgan permeiam todo o vaso do dragão, desde o andar mais baixo. Assustador, diz Yang, um momento antes de o chão sob seus pés começar a subir. Instintivamente, ele salta para longe, evitando por pouco, pois suas abas são presas na explosão de fogo do dragão. Todo o corredor em que ele está explode com colunas de chama semelhantes, destruindo completamente o chão de pedra. Ok, isso é muito legal, ele não consegue deixar de apreciar o poder desses monstros. Dando uma olhada no buraco, ele vê dezenas de Vivern, vermelho escuro voando pelo túnel recém-feito. Os corredores que foram cortados são visíveis como portas nas paredes do buraco, e abaixo de tudo, os 8 dragões Valgan, grandes e vermelhos, orgulhosamente de 4, com suas asas bem esticadas, claramente construindo suas armas de sopro de volta enquanto miram nele mais uma vez. O vermelho claro em suas escamas os faz se destacarem contra o chão de pedra cinza escuro a seus pés. Dando-lhes um sorriso malicioso, ele dá um passo para fora da borda, iniciando a longa queda de 7 andares. Tudo bem, como ela disse, elemento e depois combustível, ele murmura para si mesmo enquanto cai de cabeça no grupo de dragões. Respirando fundo, uma roda elemental de água limpa e fluida se forma ao redor de suas costas. Ele franze as sobrancelhas levemente, concentrando-se em algo novo. À medida que uma névoa branca se forma ao redor da água, ambos começam a girar e se curvar. Como ambos mudam de tamanho e lutam pelo domínio porque Yang tem que administrar os 2 elementos ao mesmo tempo, eles eventualmente encontram um meio termo. Metade da roda elemental tem sua névoa, representando seu frio, a outra metade tem a água limpa, perfeitamente equilibrada. Ao ver Vivern voando em sua direção, Yang começa a despejar sua magia em um ataque massivo, o maior que ele já fez. Ao cair, ele chuta qualquer viver que tente mordê-lo, arrancando suas mandíbulas ou decapitando completamente os monstros de 5 metros. Merda, ele murmura, vendo a segunda rajada de chamas dos dragões Valgan abaixo. Partindo de um viver, ele se afasta. Ele se enterra na parede do túnel até os tornozelos, ficando efetivamente parado na parede enquanto os pilares de chamas destroem os monstros em sua última posição. Ele se afasta da parede e chuta para baixo com toda a força, sentindo o frio de sua própria magia mordendo. Olhando para suas mãos, ele vê suas manoplas formando pedaços de gelo nelas enquanto ele entra no 58º andar pelo teto. Caindo centenas de metros no chão, ele gira no ar, 8 dragões Valgan, incontáveis visers, a sala era enorme, mas a maioria dos monstros estava diretamente ao redor dele, atraídos por sua presença, perfeito. Arg! Ele grita, uma rajada direta de fogo o atinge, mas não é poderosa o suficiente para impedir sua queda imediatamente por causa da força com que ele se chutou para baixo. Ele sente suas mãos esquentarem um pouco e um sorriso se forma em seu rosto.
Obrigado, ele diz brincando para o dragão enquanto se joga no chão na frente dele. Era a do gelo. Ele atinge o chão, enquanto as pequenas pedras são arremessadas para cima pela força, uma onda de água e frio varre a área, tudo congela no lugar, coberto por um gelo poderoso. Como se o ar tivesse morrido quando a onda de magia atingiu tudo por centenas de metros ao redor, todos os Wyvern voadores caíram no chão, quebrando-se como as esculturas de gelo que haviam se transformado. Uma camada de gelo e neve se estende muito além de todos os dragões Valgan. Seus corpos estão completamente congelados pelo ataque mágico. O ar em si era difícil de respirar, o hálito do dragão foi apagado enquanto tudo morria. Enquanto a neve esparsa cai na área, no epicentro desse ataque maciço está um homem. Não, como se fosse uma estátua de gelo de um homem. Congelado com uma fina camada de gelo transparente ao redor dele, Yang está preso em um agachamento com ambas as palmas abertas batendo no chão rachado abaixo dele. A causa deste deserto congelado, a causa desta, era do gelo. Com sua roda elemental completamente destruída agora, Yang se sente drenado, com um esforço imenso ele começa a se aquecer enquanto tenta se mover. Eventualmente, o gelo se quebra. GAH. Ele toma ar com voracidade enquanto cai para frente sobre as mãos e joelhos. Pequenas chamas irrompem em seu corpo trêmulo, seu rosto e pescoço estão pretos devido ao congelamento severo, ele não consegue nem sentir os dedos. Retirando um elixir, ele o esmaga contra o antebraço, com medo do que flexionar os dedos poderia causar. O líquido curativo flui para suas manoplas e desce para suas mãos. Depois de alguns segundos, ele consegue sentir sua mão novamente. Ok, graças a Deus. Ele comemora enquanto usa mais elixires em si mesmo enquanto olha ao redor. Preciso agradecer a Riveria por essas dicas quando eu voltar, puta merda. Ele diz sem fôlego enquanto olha para a tundra gelada ao seu redor. Levantando-se, ele vê alguns Wyvern ainda à distância. Ao tomar uma hiperpoção, ele acende sua armadura de mago e voa em direção a eles. Isso exigiu muita magia, e fiquei congelado por uns bons 2 minutos. Não posso usar isso quando estou em lutas sérias, pelo menos não ainda, ele mentalmente revê seu mais novo movimento. Aquele ataque consumiu bem mais da metade de sua magia, sem contar que seu corpo não conseguiu acompanhá-lo, era perigoso não só para seus inimigos, uma faca de 2 gumes. 2 horas depois, ao entrar no último andar do vaso do dragão, Velf tá ali e vê em gelo derretido ao redor deles. A confusão é evidente em seus rostos enquanto caminham até Yang, vendo sentado em uma mesa de piquenique de pedra que ele fez no meio do andar, ao lado das escadas para os andares inferiores. Então, perdemos toda a diversão? Brinca Tali enquanto caminham até ele e o vêem comendo uma de suas barras de ração. Quase me matei, exagerei no ataque de gelo e fiquei congelado. Merda, que bom ver que você está inteiro, cara, você está curado? Velf pergunta enquanto Tali se senta em frente a Yang. Sim, tudo bem, só preciso de um pouco mais de tempo para minha magia voltar ao normal. Coloquei a maior parte do meu poder naquele ataque. Valeu a pena? Pergunta Tali, curiosa sobre a escala do ataque. Chamando Ad, era do gelo, congelou todos os dragões Valgan instantaneamente e a maioria das coisas dentro dela, tipo, talvez uns 60 ou 90 metros. Droga, foi tudo que ela conseguiu dizer. Acho que você também vai congelar? Questiona Velf. Sim, graças a Deus todos os monstros estavam mortos ao meu redor, senão eu estaria em apuros. Congelamento é uma droga, isso custou alguns elixires. Agora que sei, tudo o que fizemos foi lutar contra essas aranhas pretas, nada de interessante, diz Tali em tom entediado. Yang pareceu um pouco nervoso com suas palavras, eu prefiro dragões, então sim. Espera, você tem medo de aranhas? Velf percebe. Insetos são nojentos, então não toco neles, mas aranhas especialmente, e cavalos. Yang murmura no final. Por que cavalos? Tali não conseguiu deixar de perguntar. Um cavalo me jogou do lombo quando eu era criança. Essas coisas são perigosas, então é claro que eu as evito. Ele falou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você não acabou de dar um soco na cara de uma legião de dragões? Brinca Velf. E pode voar? Acrescenta Tali. Sim, bem, eu não consegui quando ele me deixou cair, então é o que é. É bem, acho que não estou em posição de falar de qualquer maneira. Se eu não fosse tão covarde, poderíamos simplesmente pegar o seu atalho. Meu medo nos custou tempo. Tali se repreende. Não há nada de errado em ter medo de alguma coisa, especialmente da gravidade, ressalta Yang. Sim, a gravidade não tem favoritos. Além disso, pular em buracos daquela altura não é sensato. Ela dá um sorriso provocador para Yang. Eu não sou tão estranho. De qualquer forma, quando vocês estiverem prontos, podemos seguir em frente. 20 minutos depois. Caminhando pelo túnel até o 59º andar, a trifecta podia ver gelo e geada nas paredes, ventos frios e suaves sopravam em seus rostos enquanto avançavam. Essa lã de salamandra é incrível, ressalta Tali, que mesmo com sua armadura de metal cheia, não conseguia sentir frio. É por isso que o usamos. Tenho mais um pouco para o caso de precisarmos substituí-lo em breve, diz Velf a ela. Não ficaremos aqui por muito tempo, vamos matar alguma coisa como prova e depois podemos voltar. A força da expedição deve partir depois de amanhã de qualquer maneira. E Angus lembra. Ao entrarem no novo andar, eles ficam ofuscados pela luz branca por um momento enquanto seus olhos se ajustam. Finalmente conseguindo apreciar a paisagem, eles veem grandes torres de gelo, grossas camadas de neve por todo o chão da enorme câmara e não muito à frente deles. Uma matilha de ursos polares de 3 metros de altura. Olhando ao redor, Yang não viu nenhum tipo de ponto de referência. Bem à sua direita ele podia ouvir água, devem ser os riachos glaciais que os arquivos tinham. Ele percebe enquanto começa a caminhar em direção aos ursos. Frio, branco, morto. As únicas palavras que vinham à mente deles quando olhavam para aquele deserto congelado, sem uma única planta à vista. Vamos pegar alguns itens desses ursos e depois voltar, já ficamos fora tempo suficiente, e eu já passei frio demais por um dia, Yang choraminga no final.
Sim, o outro time já deve ter voltado. Eles provavelmente estão fazendo uma refeição quente e nos esperando. Por favor, não mencione comida quente agora, eu não suporto o frio. Tali geme enquanto eles se preparam para atacar os ursos. 2 horas antes. Caminhando pelo corredor em direção à fonte de Cadmus, o polegar de Finn sentiu como se quisesse se soltar de sua mão e fugir. Seu polegar sempre dói quando algo ruim está prestes a acontecer, mas isso é ridículo. Então o cheiro atingiu ozônio como uma tempestade. Sinto algo à frente, Finn Riveria grita, os cabelos da nuca se arrepiando enquanto seus sentidos élficos, fortalecidos por fauna, conseguem sentir um poder imenso vindo do corredor. Harg. Eles ouvem um rugido alto. Não o dragão Cadmus, eles sabem como isso soa. Isso era novo, primitivo, raivoso. Saindo em uma corrida louca, Ai saca sua lâmina enquanto corre em direção ao monstro, ansiosa para desafiar a si mesma. Quando ela está prestes a chegar ao canto e entrar na sala, Finn agarra e a puxa de volta. Raios passam rapidamente por eles, exatamente para onde ela estava correndo. Eles ouvem o que parece ser um cavalo, cascos batendo no chão e trovões ecoando na sala. Os rugidos desafiam lutando? Aproximando-se com cuidado, Finn vê 2 dos monstros sobre os quais Lê lutando. De um lado da batalha, o que parece uma mistura de um unicórnio e uma tempestade, Kerin. Pele azul e branca sem pelos resistente com uma grande juba de prata e cabelo azul crepitando com relâmpagos. Um único chifre em espiral transbordando de relâmpagos com 9 pés de altura na cabeça. Desconhecido para ele, o dragão ancião do trovão. Num piscar de olhos, Kerin desaparece e reaparece como um raio oposto, uma quimera? Com o rosto presas, braços e parte superior do corpo de um macaco, os chifres e coxas traseiras de um touro formando as pernas traseiras inferiores de um canguru, para movimentos rápidos e finalmente a cauda de um touro e uma espessa juba de pelos em suas costas. Tudo com 3 metros de altura com músculos endurecidos e salientes por todo o corpo, mal contido sob o pelo curto e marrom. Rajan desafia Kerin. Não podemos deixar que ele pegue o chifre do Kerin. Os arquivos da guilda dizem que ele ficará ainda mais forte. Precisamos matar Rajan ou destruir o chifre. Finn comanda sua equipe enquanto eles observam os monstros lutando entre si, Rajan recebendo raios após raios enquanto continua seu ataque implacável. Apenas um membro da equipe não concordou totalmente com Finn. Enfrentar a morte e superar, Ais não pôde deixar de pensar. Esta era sua chance de se tornar mais forte. Ela ainda não estava fora da corrida. Capítulo 109. Ver Rajan e Kerin trocando golpes constantemente foi uma experiência chocante até mesmo para os executivos de alto escalão da família Locke. Olhando para a luta diante dele, como se o tempo tivesse parado, Finn considerou todas as possibilidades na situação. Se Rajan vencer, eles potencialmente terão um monstro superpoderoso em suas mãos. Se Kerin vencer, eles terão um monstro que não poderão tocar porque ele se teletransporta efetivamente a cada movimento. A única opção real deles era esperar por um confronto telegrafado e destruir o chifre depois de enfraquecer os 2 monstros. Se eles fugissem, o vencedor poderia chegar ao acampamento deles, o que definitivamente custaria alguns dos membros de apoio de sua família. Todos escutem aproveitando o momento em que os monstros estão travados em combate e ainda alheios à presença deles. Sem soltar o pulso de Ais por medo de que ela avance de forma imprudente como vem fazendo desde a luta com Yang, ele conta seu plano simples para eles. Kerin é literalmente rápida como um raio. Ais, Beth e eu cuidaremos de Kerin. Ele recebe um aceno sério deles antes de se virar para a outra metade de sua equipe. Garrett, Tiona e Tione focarão em Rajan. As informações da guilda dizem que os braços são as partes mais perigosas, então tome cuidado com sua força. Riveria dará suporte a ambas as equipes. Esta área é muito pequena para que a maior parte de sua magia seja usada com segurança. Ele anuncia seus planos enquanto todos entram em ação. Enquanto Kerin e Rajan se jogavam para lados opostos da sala, a pequena sala contendo a mola Cadmus trabalhava contra eles neste caso. Olhando para a esquerda, Finn vê o dragão Cadmus deitado contra a parede mais distante da sala, marcas de queimadura em suas escamas e um crânio esmagado. Ele claramente tentou se juntar à luta e não foi apreciado. Ele sabia que isso não seria fácil. Enquanto a equipe de Finn avançava em direção a Kerin, ele girou sua lança, Ariel, Ais cantou ao lado dele, compartilhando sua magia com Beth ao lado dela. Com um grande empurrão, os 3 aventureiros mais rápidos de sua família correram em direção ao monstro enquanto ele se livrava da tontura causada pelo último confronto com Rajan. Enquanto o chute de Beth, a espada de Ais e a lança de Finn estavam a menos de 2 centímetros de distância, diante de seus olhos Kerin desaparece em um relâmpago. Bum! O chão onde ele estava explodiu, jogando os 3 aventureiros para longe e no chão. Enquanto Beth e Ais caem, Finn se recompõe e finca sua lança no chão para se firmar. Do outro lado do campo de batalha, enquanto Garrett afundava seu machado no ombro de Rajan, a lâmina mal conseguiu penetrar o monstro antes que Tiona e Tione continuassem com seus próprios golpes nas costas dele. Ignorando os golpes, Rajan balança as mãos de um lado para o outro descontroladamente, Tione e Tiona são arremessadas para longe com força. A amazona mais velha acaba presa na parede da sala enquanto Tiona rola até parar a alguns metros de Riveria, recebendo uma poção para sua cabeça sangrando. Garrett, no entanto, é um candidato a maior força e resistência de todo Horário. Ele não pode ser simplesmente deixado de lado. Alcançando e agarrando o chifre de Ralan com uma mão, ele tentou puxar o monstro para baixo apenas para ele levantá-lo do chão. O monstro parecia estar ignorando. Ele arriscaria. Levantando seu grande machado, ele o balança para baixo. Bum!
Antes mesmo que seu machado pudesse ser derrubado, um raio e ar em chamas o jogam para longe enquanto um enorme raio atinge as costas de Rajan. Garrett derrapa até parar, seus pés cravando no chão de pedra para se deter enquanto sua equipe se reagrupa. Vendo Kirin em pé nas costas de Rajan antes de saltar. Ele deu um chute e fez isso, diz Garrett um pouco surpreso, olhando para a cratera abaixo dos monstros e seu braço esquerdo queimado. O membro infeliz estava segurando o chifre de Rajan e levou o impacto do raio. Esses monstros definitivamente não são normais. Eles foram listados como alguns dos avistamentos mais raros no novo Manual dos Monstros que a guilda nos deu. Eu posso entender o porquê eles estão nos ignorando completamente, diz Finn enquanto Tione se junta a eles para observar os monstros tendo outra escaramuça, ignorando completamente os aventureiros. Ele deu uma surra na minha cabeça, Tiona lamenta enquanto esfrega a cabeça, juntando-se a eles com Riveria ao seu lado. Se qualquer um desses caras vencer, teremos um problema. Precisamos pelo menos enfraquecê-los. De preferência, matar Rajan primeiro, mas garantir que ambos estejam enfraquecidos, não importa o que aconteça. Mantenha-os juntos para que possamos concentrar nossos ataques enquanto eles nos ignoram. Riveria comece a entoar seu feitiço de gelo, Finn ordena enquanto lidera o ataque. Essa situação era um território novo para a família Locke, eles nunca tinham visto monstros atacando uns aos outros antes. De alguma forma, a guilda sabia que esses monstros em particular desafiariam uns aos outros, e eles também sabiam o que aconteceria se Rajan vencesse, mas Finn não podia se preocupar com essas questões agora. Quando eles começam a aproximação final, a trombeta de Kirin acende, raios começam a se formar por toda a sala, as armas em suas mãos são levantadas para proteger os raios, feitas para situações de combate como essa, porque os aventureiros nunca sabem o que encontrarão na masmorra. Como ambos os monstros estão constantemente trocando golpes e perseguindo um ao outro, a família Locke aproveita todas as oportunidades que tem para derrotá-los. A cada golpe, Garrett e Tiona deixam mais cicatrizes em Rajan, Tione e Beth mantêm Kirin ocupado tempo suficiente para Ice e Finn perfurarem suas patas traseiras, forçando-o a usar a técnica de movimento relâmpago e chutar menos. Essa coisa é muito dura. É tudo músculo. Garrett anuncia enquanto seu grande machado mal consegue penetrar alguns centímetros em Rajan, não importa onde ele acerte. Essa coisa é resistente, acrescenta Tiona. Seu Urga mal consegue atravessar a pele. Então vamos mudar para derrubar Kirin, destruir o chifre completamente quando ele cair. Finn declara, sua voz alcançando Riveria do outro lado da sala graças à sua habilidade uivo de comando. Levando a ordem a sério, Garrett imediatamente bate seu machado nas costas de Rajan enquanto ele está em cima do monstro. Vou cortar você. Seu grito de guerra ressoa enquanto ele começa a atacar o monstro loucamente para distraí-lo, enquanto os outros se concentram em Kirin. Empurrando o chão com seus braços poderosos, Rajan salta para trás enquanto a crina preta em suas costas começa a brilhar com uma luz amarela diferente da branca de Kirin. Não foi tudo que todos conseguiram pensar antes que o pelo do monstro se iluminasse em um dourado brilhante enquanto ele saltava alto no ar. Ele está enfurecido. Finn diz a eles, sabendo que isso significa que sua força foi aumentada. Isso era calmo antes. Grita Tiona, sendo uma das pessoas alvo da fúria de Rajan. Ao saltar no ar com Garrett nas costas, no auge do salto ele balança os braços para um lado, o impulso forçando seu corpo a se virar e encarar Garrett. O anão é forçado a olhar com os olhos arregalados enquanto fica preso no ar. Expressões de horror tomam conta dos rostos de todos. Ice ainda está focada em Kirin enquanto seu aliado é agarrado por uma mão enorme e eletrificada, envolvendo todo o seu corpo. As poderosas pernas quiméricas de Rajan, especializadas em explosões rápidas de poder e força absurda de salto, para horror de todos, tocam o teto enquanto ele segura Garrett virado para o chão. Argentina. Garrett tenta lutar em vão. Rajan salta do teto com toda a sua força, parte do teto de pedra desaba enquanto a coisa toda racha. Antes que alguém possa gritar seu nome desamparadamente, Garrett é jogado no chão com toda a força de um Rajan enfurecido auxiliado pela gravidade. Uma pluma de pedra e poeira irrompe enquanto eles criam crateras no chão, algo voa para fora da fumaça. Suas cabeças se viram em direção a ela, Garrett foi jogado em direção à parede acima de Riveria, enfiou um bom pé na pedra com dentes faltando e um corpo ensanguentado. Um dos aventureiros fisicamente mais fortes do mundo foi maltratado por Rajan com relativa facilidade. O Infimbuvetre. Riveria grita de raiva com seu canto finalmente completo, uma poderosa fileira de gelo congela tudo entre ela e Rajan e facilmente alcança a parede distante. Com suor na testa, Riveria respira fundo enquanto tenta focar sua mente mais uma vez, vendo o poder de seus alvos. Ela foi forçada a despejar a maior parte de sua magia naquele ataque. Se pudesse dominar Garrett, eles não poderiam correr riscos. Finn agora. Ela grita enquanto se vira para ajudar Garrett. Finn imediatamente ataca Kirin. Ao ouvir o gelo quebrando atrás dele, ele sabia que tinha pouco tempo. O manual dos monstros dizia que Rajan era mais fraco ao gelo, mas seu corpo era assustador. Riveria provavelmente era uma das duas pessoas com magia de gelo suficiente para aprisioná-lo, mesmo que momentaneamente, e o outro estava atualmente no vaso do dragão. Enquanto todos perseguem Kirin, o monstro já estava ferido, duas de suas pernas estavam machucadas, ele foi forçado a piscar constantemente. Finn para e observa o campo de batalha. Eles estavam todos perseguindo Kirin enquanto Riveria se concentrava em curar Garrett com sua magia e poções, mas ele percebeu algo. Kirin sempre se movia em direção ao maior espaço aberto, um instinto simples para um monstro tão poderoso e gracioso. Todos espalhem-se e deixem o canto com a mola livre. Ele ordena.
Sua equipe não entende realmente o que está acontecendo, mas eles seguem seu comando. Ao ouvir a prisão de gelo estalando atrás dele, Finn levanta sua lança e mira onde ele espera que ela pisque. Tiona. Na minha marca. A Amazona imediatamente vê sua lança pronta para arremessar e prepara sua urga. Ais agora. Enquanto ela expande seu vento para forçar Kirin a piscar para longe, Tiona e Finn jogam suas armas, urga gira enquanto sua lança perfura o ar graciosamente. Assim como sua mente genial previu, Kirin aparece no ponto mais distante de todos os oponentes, no caminho direto de sua lança. O monstro, no entanto, é rápido como um relâmpago. Vendo a arma, ele move sua cabeça por pouco. A arma raspa seu pescoço, tirando sangue, mas afundando na parede atrás dela. Urga, no entanto, é muito mais largo. A arma giratória bate no lado de Kirin, afundando profundamente no corpo mais frágil do monstro. Enquanto o monstro fica atordoado pela dor, Ais. Finn grita. Em um momento, Ais está balançando sua espada coberta de vento em direção ao chifre do monstro. Quando sua lâmina desesperada finalmente faz contato, o para-raios natural se rompe e o campo de batalha é queimado. Bum! Um pilar enorme de relâmpago se expande para fora de Kirin, batendo em Ais antes de lavar o campo de batalha. Sua armadura de vento aumenta sua defesa, permitindo que ela resista levemente ao atordoamento. O silêncio toma conta do campo de batalha enquanto os pedaços de grama na fonte são incinerados. Todos os aventureiros, assim como Rajan, estão caídos no chão devido ao ataque massivo. Kirin se foi, mas o chifre e o cristal do monstro permanecem. Ais geme, sentindo o chão tremer enquanto os punhos de Rajan batem na pedra. O monstro já estava acordando de novo. O tremor acorda todos os outros antes que o monstro esteja de pé. Levantando-se, Ais pega o cristal em sua mão, vendo o relâmpago crepitando através dele, sentindo o poder em suas mãos enquanto olha para Rajan. O monstro respirando pesadamente enquanto a olha com ódio e ganância. Mais focado no cristal do que na garota. Ais destrua o chifre, a voz de Finn chega até ela, fumaça subindo dele enquanto ele derrama uma poção sobre si mesmo. Ais mergulhou em seus pensamentos, esse era seu momento. Isso não foi nenhuma aventura, nenhum desafio real. Para me tornar mais forte eu tenho que enfrentar a morte e superá-la, para ficar mais forte. Olhando para Finn mais uma vez, ela aperta mais a espada e encara o Rajan, antes de jogar o chifre para o monstro. O monstro pega avidamente e não faz questão de mordê-lo. Os olhos de todos estão arregalados de choque e horror. Do choque de Ais desobedecendo ordens deliberadamente, então do pelo do Rajan mudando de preto para dourado brilhante mais uma vez, muito mais forte do que antes. Arcos de relâmpagos amarelos saltam de seu corpo para o chão a cada contração enquanto seus olhos estão cheios de poder. Ele foi ainda mais além. Harg. Ele grita, um raio disparando de sua boca e esculpindo uma trincheira nas paredes de pedra enquanto vira sua cabeça da esquerda para a direita. Músculos inchados e flexionados enquanto estalam constantemente com o poder recém-descoberto do Kirin. Desta vez, o estado de iluminação não foi um momento passageiro. Não, ele estava repleto de um poder que não iria embora. Eles sabiam que ele seria mais forte, mas foi como se ele tivesse se tornado um monstro completamente diferente. Rajan passou de raivoso para Rajan furioso, a forma mais verdadeira de uma espécie aprimorada regular, igual ao Deviúlio selvagem. Eles estavam prestes a lutar pela vida, tudo por causa do desejo de uma garota de ser mais forte. Capítulo 110. Com os olhos fixos em seu oponente recém-energizado, Ais aperta desesperada com mais força enquanto encara o Rajan. Roar. A fera grita, raios ricocheteiam pela sala, saltando inofensivamente para o chão. Ariel, sua resposta foi imediata. A armadura de vento gira ao seu redor. Tempestade, sua armadura se torna uma lâmina ao redor de sua espada, elevando sua ofensiva à força de um nível baixo 6. Seu canto anômalo super curto que quebrava todas as regras da magia, assustadoramente forte para um encantamento de uma única palavra, ninguém mais ligava para ele, amplamente ofuscado por um certo usuário de magia sem canto, mas isso a tornava uma das mais fortes da cidade. Pare! A voz desesperada de Finn chega até ela, completamente ignorada enquanto ela e o monstro atacam um ao outro. Balançando sua lâmina, ela força todo seu vento em um golpe devastador. Liu Rafaga. Ela grita, o auge de sua força ataca. Rajan encontra e supera em muito sua ferocidade, supera em muito seu desejo de vencer, enfrentando seu golpe com um punho envolto em relâmpagos amarelos. Seu vento se despedaça mais uma vez. Todos, exceto Garrett, Riveria e Finn, são empurrados para as bordas da sala pelos ventos violentos causados pelo confronto. Enquanto a poeira baixava, eles viram Ais caída contra a parede, sua mão com a espada completamente despedaçada, com sangue escorrendo pelo rosto sobre os olhos fechados. Ela não teve chance. Harg. Rajan grita triunfantemente com um corte na mão enquanto ele bate no chão para mostrar seu domínio. Enquanto todos atacam o monstro, sem tentar atacá-lo, mas simplesmente distraí-lo de acabar com Ais, Finn considera todas as opções. Mais forte que Ais, mais resistente que Garrett e implacável e usa raios. O oponente deles tinha que estar no nível 7. Se eles perderem a zona de segurança, a próxima será sua família, eles serão exterminados, eles não podem recuar agora. Riveria, acorde Ais e comece a cantar novamente, pessoal, precisamos matar isso, evitar os braços e cortar sua cabeça. As ordens de Finn acendem um fogo em todos. Véu de respiração. Riveria ativa seu feitiço de fortalecimento em massa em todos, aumentando suas estatísticas e fornecendo alguma cura ao mesmo tempo enquanto ela corre até Ais, já com a poção em mãos para a garota. Com o impulso de Riveria, os membros do grupo de nível 5 usam seu tamanho menor para dançar ao redor de Rajan e distraí-lo. Eles não são burros. Eles sabem que não podem machucá-lo adequadamente, Ais mal conseguiu cortá-lo, seus ataques não funcionariam. Mas o que eles fizeram foi manter a distração para Finn e Garrett conseguirem muitos acertos. Toda vez que ele se reposicionava ou iniciava um novo ataque, Finn o previa. Pule! Ele gritava sempre que o raio varria o chão.
Ataque! Ele ordenou quando o monstro começou a expelir bolas de relâmpago. Em um instante, ele percebeu que as bolas nunca chegariam perto do monstro e levou todos para um alcance seguro. Sua mente genial e comportamento calmo diante da morte eram o que os mantinha vivos. Só ele conseguia ler e se ajustar a um monstro como esse no mesmo instante. Mas nem isso foi suficiente. Urga despedaçou. Pela segunda vez nesta expedição a arma custou Tiona. De forma alguma foi mal feita, elas simplesmente não tinham sido testadas assim antes. Aproveitando a chance, Rajan a atacou com força total enquanto ela caía no ar. Um punho musculoso se formou enquanto ele estalava os nós dos dedos, fechando os dedos um por um para soltá-los e aumentar a força do impacto. Ah! Ela grita quando algo bate em seu lado. Olhando para a esquerda era Beth. O lobisomem saltou e a chutou para longe. Quando seus olhos se encontraram, o punho do monstro a atingiu em seu flanco. Como se ela pudesse ver a luz deixar os olhos dele, seus olhos de nível 5 viram seu corpo se dobrar sob a força enquanto ele era lançado como um foguete no chão, abrindo uma vala até o outro lado da sala. Beth! Riveria grita. Tiona fica atordoada por um momento com o que aconteceu antes de voltar para a luta. Ela era uma aventureira, afinal, ela tinha que se concentrar no inimigo. Não demorou muito para que eles desmoronassem depois disso, eles estavam fazendo o melhor que podiam. Mas mesmo com Tiona e Tione usando sua habilidade berserker para se tornarem mais fortes por meio da raiva e da dor, a cada soco e chute que eles davam, seus próprios ossos rachavam e doíam. Seus corpos clamavam para parar, mas eles simplesmente não podiam descansar. Garrett não estava se saindo muito melhor, forçado a ter a maior parte da atenção de Rajan para si mesmo, mas o homem era uma parede de adamantil. Todos se espalhem. Finn gritou quando sua lança mal arranhou a pele de Rajan, bem a tempo de uma coluna de chama se formar ao redor do monstro. Rei Alaevaten. A magia de aniquilação de Riveria incinera a grama na sala do chefe especial, evaporando toda a água da fonte que eles vieram coletar em um instante e forçando todos a se reagruparem em sua posição. Colocando Beth atrás deles no corredor que levava a esta sala, Tione deu uma boa olhada nele antes de lançar um olhar de ódio para Ais. A loira estava tomando uma poção no momento, mas eles lidariam com ela mais tarde. Beth estava quebrado, braços e pernas mutilados e despedaçados, sua mandíbula rachada e deslocada, sangrando pela cabeça enquanto ele estava ali, inconsciente? Antes mesmo que seu ataque de fogo possa terminar, Rivera se vira para Beth e imediatamente começa a entoar sua magia de cura novamente. Arg! Eles conseguem ouvir o monstro rugir nas chamas, conseguem ver sua silhueta se debatendo nas chamas, mais confusos do que feridos. Seus músculos são demais para Finn, Garrett admite. Normalmente ele hesitaria em dizer isso, mas havia vidas em jogo. Então vamos para o cérebro. Todos os outros vão se concentrar em mantê-lo no lugar para Garrett dividir sua cabeça em dois. Finn elabora um plano simples para um oponente simples. O poder era seu único problema real. Respiração do véu. Riveria dá a todos outra rodada de fortalecimentos antes de começar imediatamente outro cântico. Eles reconheceram seu cântico de gelo. Reconheceram sua intenção. Tudo bem, vamos fazer esse feitiço valer a pena. Finn grita enquanto lidera o ataque em direção ao campo de batalha coberto de cinzas. Riveria estava usando o que restava de sua magia. Observando seu time lutar, ela se sentiu mal ao ver tal batalha. Os gêmeos se quebravam mais e mais a cada vez que acertavam um golpe. Ais, ela nem queria pensar em Ais agora. O pensamento de Beth deitada atrás dela surgia em sua mente toda vez que ela olhava para a garota. Finn tentava ao máximo perfurar os olhos de Rajan com sua lança, mas o monstro era assustadoramente rápido para seu tamanho e volume. Toda vez que Rajan se movia para acertar um golpe, Garrett era a salvação deles. Incapaz de simplesmente parar a força de tal golpe, ele o desviava golpeando a lateral do punho com seu próprio ataque. Ela canta diligentemente, usando sua magia única canto conectado, constantemente juntando mais e mais palavras de seus 9 feitiços potenciais para fortalecer um efeito selecionado, capaz de remover e adicionar certas palavras para alterar o poder e o efeito de seus feitiços, transformando magias de canto curtas mais fracas em magias de canto super longas e poderosas se tiver tempo. Por 90 segundos Riveria assistiu a esse show de horrores. Eventualmente o braço de Tione quebrou, ela gritou e usou a dor e a raiva para se tornar ainda mais forte. Sabendo onde estão seus limites, ela desfere um chute forte na lateral da cabeça de Rajan. O monstro se move um pouco, mas apenas o suficiente. Gra! Ele grita quando a lança de Finn perfura seu globo ocular esquerdo. O cabo de madeira reforçado da arma se estilhaça enquanto o sangue jorra do olho. A lâmina permanece em seu crânio por um momento antes de ele girar loucamente, agitando os braços e jogando Tione para o lado, seu crânio batendo contra a parede com um barulho nauseante. Riveria reza internamente para que a garota sobreviva a isso enquanto ela estremece. O Infimbuvetre. O grande mago grita enquanto Rajan recua, a dor percorrendo seu corpo enquanto ele segura a órbita ocular sangrando. Todos saltam para longe quando outra fileira de poderosa magia de gelo se conecta de Riveria a Rajan e sobe pela parede atrás do monstro. Um grande bloco de gelo agora está onde o monstro estava. Precisamos terminar essa luta, diz Riveria enquanto se inclina para frente, bufando enquanto se apoia em seu cajado. Eles usaram tudo, só tinham desesperado, o machado grande de Garrett e o cajado de Riveria como armas principais. A faca de Finn estava em suas mãos, instintivamente sacada quando sua lança se quebrou. O Palom franziu as sobrancelhas enquanto mais uma vez considerava todas as possibilidades.
Eles tinham todas as ferramentas que normalmente precisariam, mas o que lhes faltava era poder. Ele foi forçado a ler o inimigo e ajudá-los a evitar golpes até agora. Eles já estariam todos mortos se ele não tivesse feito isso, mas isso não os está levando a lugar nenhum. Eles precisam fazer um último plano, ou ele ficará desesperado e realmente apostará tudo em sua magia, mas nesse ponto, eles não terão um comandante no campo de batalha, será suicídio. Eles já tinham causado algum dano até agora, mas não era impossível, pelo menos. Tudo bem, um último esforço, deem tudo de si, pessoal. Ele reuniu suas tropas restantes. Grandes rachaduras começaram a se formar no bloco de gelo, que então começou a brilhar em amarelo brilhante. Quando Rajan irrompeu de dentro com uma investida louca, ele correu imediatamente para o alvo mais próximo, Tiona. Agitando os braços descontroladamente na direção da garota, ela não conseguiu evitá-lo, a batalha já a havia desgastado demais, perdido muito sangue, quebrado muitos ossos, ela estava cansada. E Rajan estava visivelmente mais forte, mais rápido e mais energizado. Seus braços liberavam vapor vermelho, como se seu sangue estivesse fervendo sob a pele. Tiona! Ais grita enquanto avança, espada na mão secundária, sua única mão boa no momento. Armadura de vento rugindo ao seu redor enquanto ambas as garotas tentam neutralizar o enorme golpe de braço. A perna inteira de Tiona se quebra quando ela chuta. Ais sente cada osso do braço quebrar enquanto Rajan joga as duas para longe no campo de batalha. Enquanto voam, eles avistam Gareth e Finn caindo no Rajan, Gareth mirando no pescoço enquanto Finn esfaqueia o olho restante com sua faca. Ao vê-los no último momento, Rajan brilha em amarelo brilhante antes que uma explosão de raios inunde a sala. Todos são jogados contra as paredes enquanto o monstro desaba. Seus músculos se contraem devido àquela técnica de defesa enquanto ele luta e cai no chão, tentando se levantar imediatamente. Rajan está cheio de arranhões e até mesmo alguns cortes profundos de Gareth e Finn, mas simplesmente não era o suficiente, eles precisavam de mais. Aterrissando um ao lado do outro, Gareth respira fundo enquanto reúne suas forças, observando o campo de batalha. Riveria já havia reunido os membros mais jovens no corredor que levava a esta sala, até que sua magia voltasse ou Ais fosse curada. Eram apenas os dois vs Rajan. Tiona estava completamente inconsciente, e assim como os outros, precisaria de muita magia para se curar, mas Ais só precisava de um braço curado e ela estaria bem para lutar, não importando o bem que isso fizesse. Somos só nós dois agora, diz Gareth, olhando para Rajan se levantando enquanto ele também se levanta do chão de pedra. Assim como quando nossa família começou, hein? Fim força a voz, sua voz soando cansada enquanto ele se encosta na parede. As crianças estão fora, estão muito feridas, mas são fortes, e não estão mais no campo de batalha. Isso significa que você é inútil aqui, maldito Palum. Gareth provoca seu capitão. Para quem não soubesse, ele quase soaria sério. Dando-lhe uma risada forçada, Finn não consegue deixar de sorrir. Anão detestável, você está dizendo que não precisa do seu comandante. Dando-lhe uma risada leve, Gareth se levanta, segurando seu machado grande no ombro. Eu trocaria você por um nível 7 agora mesmo. Esta é uma aventura de vida ou morte agora. Sim. Acho que se for só você e seu corpo robusto, não precisamos nos preocupar em prever ataques, não faz sentido usar nossos cérebros, não que você já tenha tido muito. Finn dá uma risadinha enquanto se aproxima de Gareth, ambos veem Rajan finalmente se levantando enquanto todos os três combatentes reúnem suas forças. Saia daqui, comandante, esta não é sua classe de luta, traga-me um nível 7. Diz Gareth mais uma vez enquanto levanta seu machado para chamar a atenção de Rajan para eles em vez de seus aliados. O nível 7, chegando logo, diz Finn enquanto levanta o polegar até a testa e concentra sua magia.